Você que se liga na Globo, bem-vindo ao clássico das duas maiores torcidas do Brasil. São imagens ao vivo do estádio do Pacaembu, em São Paulo. Jogo da sexta rodada do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Corinthians e Flamengo estarão jogando dentro de alguns instantes. Numa tarde muito quente. Estamos com 32 graus no Pacaembu, aqui em São Paulo. Hoje o Pacaembu está completando 63 anos. Tantos jogos, tanta história, tantos capítulos marcantes foram escritos aqui no estádio do Pacaembu. E hoje mais um, com Corinthians e Flamengo, os dois buscando recuperação no Campeonato Brasileiro. O Flamengo perdeu para o Santos no último fim de semana, o Corinthians vem de derrota para o Internacional. Mas além deste jogo aqui no Pacaembu, bola rolando em outras 7 partidas na tarde deste domingo. Vamos dar uma passada em outros estádios. Aí Vila Belmiro, onde o Santos de Diego e Robinho recebe o Fortaleza do Clodoaldo. Teremos bola rolando também no sul do Brasil, estádio Olímpico. O Grêmio recebe o Fluminense do Renato Gaúcho, que está com o emprego em risco. Outro jogo. Bola vai rolar em Curitiba, na Arena da Baixada, para Atlético Paranaense e Criciúma. Alguns dos estádios onde a bola vai estar rolando na tarde deste domingo. E lembrando sempre a você, a cobertura completa da rodada você viu aí. Quando pintar a bolinha na tela da Globo, é porque tem gol acontecendo. Você vai ter as informações, vai ter os lances e vai curtir tudo. Outros jogos na tarde do domingo. Veja ali, ó, Figueirense e Ponte Preta estarão jogando lá no Orlando Scarpelli. Outro jogo, no Serra Dourada, Goiás e Juventude. Goiás ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Mais uma partida no momento que o Corinthians vem para o campo. Vasco e São Caetano, esse às 6 da tarde, lá em São Januário, e completando a rodada, também às 6 da tarde, lá no Mangueirão, Paysandu, que vem da vitória contra o Boca por 1-0 na Libertadores, enfrentando o São Paulo. Nós voltaremos já já. O Corinthians já está em campo, recepcionado por sua apaixonada torcida, como sempre. A galera do Flamengo comparece em grande número aqui no Pacaembu. O Flamengo ainda não subiu. E já já nós voltamos contando tudo do Campeonato Brasileiro. Globo, a gente se vê por aqui. Ela é brasileira, é trabalhadeira, namoradeira, é a minha paixão. Estradeira, asfalto e poeira, ela é companheira, ela é brasileira. É Honda Titan! Emoção como nunca se viu, numa Honda Titan, pelo Brasil. Sua Honda Titan está esperando você. Passe numa concessionária que sai negócio. Você que se liga na Globo, estamos de volta. Imagens ao vivo do Pacaembu, em São Paulo. O Corinthians já bate bola no gramado do Pacaembu. O Flamengo ainda não veio para ser recepcionado por sua torcida, que está presente ao Pacaembu. A torcida do Flamengo está no tobogã, que é aquela arquibancada que fica atrás de um dos gols aqui do Pacaembu. Metade praticamente do tobogã tomado pela torcida rubro-negra. E a torcida do Corinthians com o restante do estádio à disposição, o estádio que é a casa do Corinthians. Mas vamos confirmar as escalações de Corinthians e de Flamengo para você. Vamos lá, começando, veja lá, a grande torcida corintiana, ocupando a ferradura do Pacaembu. O Corinthians começa com 1 Doni, 2 Rogério, 4 Fábio Luciano, 3 Anderson e meia dúzia Kleber. Número 8, estreante Cocito, 5 Fabrício, 11 Jorge Wagner, 7 Leandro, 9 Liedson e 10 Gil. O técnico é o Geninho. Vamos confirmar a escalação do Flamengo com muitos desfalques. Veja aí a imagem do tobogã, onde está presente a torcida do Flamengo, grande número. O Flamengo começa com o número 1, Júlio César, 2, Luciano Baiano, 4, Fernando, 3, André Bahia e meia dúzia, Atirson. Meio de campo tem o estreante 5, Paulo Miranda, 7, Jonatas, e apenas 20 anos, jogou no meio de semana pela Copa do Brasil. Outro estreante, número 8, Igor, número 9, Andrezinho. No ataque, Fernando Diniz, número 10 e 11, Jean. Este é o time do Flamengo que vem para campo neste momento. Aí o Flamengo entrando em campo, veja lá a presença da torcida rubro-negra no tobogã, no Pacaembu, aqui em São Paulo, numa tarde de muito sol. Teremos ainda outras 7 partidas na tarde deste domingo. E você acompanhando a cobertura completa da rodada na Globo. Sérgio Noronha, o clássico das duas maiores torcidas do Brasil. A sua expectativa para o jogo, Noronha? A minha curiosidade, eu quero saber primeiro como é que o Corinthians se vira para substituir o Vampeta, que é um jogador fundamental do time do Corinthians e provavelmente vai ficar sem jogar algum tempo. Vamos ver o Cocito hoje como é que ele se arruma. E vamos ver o Flamengo ainda se organizando, ainda se definindo. O time do Flamengo ainda não está definido e tem desfalques. Eu acho que a minha curiosidade é a seguinte: como se comporta o Corinthians sem Vampeta? Como se comporta o novo Flamengo?
Muito bem, Corinthians e Flamengo já batendo bola no gramado do Pacaembu. É para lá que nós vamos. Com os repórteres da Globo, Mauro Naves e o Eric Faria. Luiz, hoje estreando no Corinthians, Cocito, jogador de 25 anos, mas bastante experiente, é o 6º Campeonato Brasileiro. Você veio para o lugar do Vampeta, mas não faz exatamente a mesma função do Vampeta. Vai ficar para o Fabrício fazer isso? Vocês inverteram os papéis, Cocito? Seria assim? É verdade. Eu já de 2 anos para cá eu venho jogando nessa função, né, mais retraído, e dá um pouco mais de liberdade para o Fabrício fazer essa função. Eu vim para o Corinthians para ajudar, independentemente da posição que eu vá jogar, eu deixei bem claro que eu vim para ajudar qualquer posição que o Geninho precisar. Atrapalha um pouco essa fama de violento? A gente fica chateado, atrapalha um pouco até mais em questão de arbitragem, porque às vezes algumas faltas normais, eles me dão um cartão amarelo sem ter necessidade. Às vezes jogadores de outras equipes chegam até mais fortes e não tomam o cartão. Então, eu acho que tem que se apagar essa imagem mesmo, porque aquele lance que ocorreu contra o Kaká, eu acho que todos viram, o próprio Kaká viu que não houve maldade nenhuma, mesmo porque em 61 jogos em brasileiros eu tenho um cartão vermelho somente. Ok, Eric Faria. Do estreante corintiano para um dos estreantes rubro-negro nessa tarde. Igor, você que é do Ceará, diz que todo cearense, todo nordestino, de uma forma ou de outra, gosta de futebol, tem um sonho de jogar pelo Flamengo, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, primeiramente. Todo sonho de... também bastante flamenguista. E eu não sou diferente. Todos iguais profissionais aí querem um dia estar no Flamengo. E hoje eu estou tendo a oportunidade contra uma grande equipe que é o Corinthians. E o pessoal do Ceará, principalmente da Sucupira, está lá torcendo e a gente possa fazer uma grande partida. Você tem apenas 1,65 m. Tamanho é documento no futebol ou não, Igor? Para algumas pessoas pode ser, mas eu acho que hoje dentro do futebol, o Romário, o Edilson, grandes jogadores, me espelho no Edilson, e que hoje eu possa fazer uma grande estreia. Luiz Roberto. A responsabilidade de apitar o jogo do Pacaembu. Vamos confirmar o trio de arbitragem do Distrito Federal e da FIFA, Luciano Augusto Almeida, com César Oliveira Vaz e Enio Carvalho. Você apitou muitas vezes aqui no Pacaembu, né, José Roberto Reis? Bastante, Luiz. Amigo da Globo, muito boa tarde. Fiz grandes partidas aqui, histórias, inúmeras. E o Luciano Almeida, que hoje apita, nesse grande jogo, ele tem a grande oportunidade de começar bem o ano de 2003, já que ano passado ele fez um bom campeonato, depois se firmar, começou claudicante a sua carreira, ele tem chance hoje de começar, quem sabe, ser o número 1 no Brasil, já que tem experiência e tem qualidade. Espero que consiga. Mais um estreante aí do Flamengo, Paulo Miranda, revelado lá pelo Paraná Clube, jogou no Atlético Paranaense, no Vasco, teve no futebol da França e vai vestir a camisa número 5 do Flamengo no jogo desta tarde aqui no Pacaembu. Campeonato Brasileiro que tem o Internacional de Porto Alegre, é o 4º líder diferente. Nós estamos apenas na 6ª rodada. O Internacional que ontem venceu Vitória por 3-0 lá no Barradão. Ontem o Paraná ganhou do Bahia por 3-1 e está na 4ª colocação do campeonato. Guarani 1, Cruzeiro 1. Gol do Cruzeiro foi do David, artilheiro com 9 gols. E o Atlético Mineiro perdeu em casa para o Coritiba, perdeu a invencibilidade. Coritiba 2-1 dentro do Mineirão. Vamos para o início do jogo no Pacaembu. Cenário perfeito, tarde gostosa de muito sol em São Paulo. Os times que representam as maiores torcidas do futebol brasileiro. Ingredientes não faltam para um espetáculo em altíssimo nível. Para você que se liga no futebol da Globo. As últimas providências ali pelo 4º árbitro, o Luiz Cláudio Flávio Oliveira, que é de São Paulo. Aí o Luciano Almeida, tudo em cima, vai começar o jogo no estádio do Pacaembu. Corinthians que tem compromisso no meio de semana pela Libertadores da América, vai jogar lá em Buenos Aires contra o River Plate. E o Geninho na expectativa de encontrar a formação ideal. Autoriza Luciano Augusto Almeida, a bola rolando. Está valendo, começa no Pacaembu. Corinthians e Flamengo. Primeira participação do Igor, errando o primeiro passe dele com a camisa do Flamengo. Aí o Gil. Se manda o Jorge Wagner pelo comando, o Liedson vai para a esquerda, a jogada é para ele, a bola saiu. E o Vampeta está curtindo o jogo. Se recuperando da cirurgia no joelho. Lá na tribuna o Vampeta. Aqui no Pacaembu assistindo a partida. São os primeiros movimentos do Pacaembu. Aí a recuperação do Corinthians com o Gil. Jogou mais à direita com o Leandro. Liedson. Vai passando o Rogério pela direita. André Maria com ele.
E o Luciano Almeida entendeu que não houve falta na chegada do André Bahia. Mas houve. Foi empurrado no momento que tinha jogado a bola à sua frente. Olha o lance aí. Com o braço direito, né, José Roberto Reit? Sem dúvida nenhuma. Foi isso que nós vimos. Além de Corinthians e Flamengo, Santos e Fortaleza na Vila Belmiro. E olha a primeira bolinha já pintando aí. O primeiro gol da tarde do domingo. E é gol do Goiás, Danilo. Goiás 1, Juventude 0. Goiás que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Então, chegamos aí a 207 gols no Campeonato Nacional. Com esse gol do Danilo no primeiro minuto de jogo lá no Serra Dourada. Uma média de 3,21 gols por partida. Ali a falta para o Rogério fazer a cobrança. Zagueiro Fábio Luciano vai lá para o interior da área do Flamengo. Fábio Luciano já fez 7 gols neste ano, hein? Tem deixado sua marca de zagueiro artilheiro. Aí o Rogério no levantamento. Quem tira o garoto Jonatas. Dividida do Igor com o Cocito. Melhor para o Cocito. A sobra na esquerda com o Jorge Wagner. Outra vez o Cocito. É jogador de confiança do Geninho. Com o Geninho foi campeão brasileiro jogando pelo Atlético Paranaense. Hoje ficou um pouco cômodo para o Geninho escalar o Cocito, porque o Fabinho está suspenso. Agora, para quinta-feira na Libertadores, contra o River, que não se sabe o que ele vai fazer. Que o Fabinho com certeza volta para o time, que também é o xodó do Geninho. Mauro Naves com as informações do Corinthians. Eric Faria acompanhando tudo do Flamengo para você. Olha lá o Rogério para fazer a cobrança do lateral. Esse é o Gil. Levou para o pé esquerdo, tocou no comando. Jorge Wagner girou, é canhoto. Paulo Miranda na bola, roubou e saiu jogando. Montou o toque para o Fernando Diniz. O juiz está parando o jogo, marcando a falta sobre o Fernando Diniz. Subiu lá o zagueiro Anderson, aí o Atirson. Desfalcou o Flamengo no meio de semana, hoje está voltando ao time. Jogando à esquerda para o garoto Jean. Levou pelo meio, tentou jogar no Atirson. Valeu o esforço ali do Anderson. E na sequência a falta sobre o Jean. Esse carrinho do Fábio Luciano. Chegou com tesouro e tudo ali. Right. Foi com tesouro. Você vê que uma entrada dura por trás. O jogador do Flamengo tinha girado em direção à bola. Uma entrada, na minha opinião, de cartão amarelo. São 4 faltas no jogo. Com 4 minutos de bola rolando. Uma por minuto. É aquela média altíssima, né? Veja, 32 metros e 80 centímetros a distância. Paulo Miranda e o Igor, os dois posicionados. À frente o Atirson. Aí o Igor. Pegou de pé direito para a defesa do Doni. Aí já faz a ligação com o Jorge Wagner. Apenas um gol na tarde do domingo, lá no Serra Dourado. O Goiás vai vencendo o Juventude por 1-0. Os outros jogos todos 0-0. Santos e Fortaleza, Grêmio, Fluminense, Atlético Paranaense, Criciúma, Figueirense e Ponte Preta. Rogério. Jonatas queria a saída de bola. Lance normal e na sequência a falta sobre o Liedson. Luiz, você vê uma falta por trás de cada equipe. Eu acho que isso é um absurdo no futebol brasileiro. O jogador não perde a viagem, atropela. Por isso você tem 100 faltas numa partida, 80. Olha lá o Rogério na cobrança. De novo, Fábio Luciano e o Anderson. Os dois zagueiros na área. Vem o levantamento. Olha o Fábio Luciano. Subiu a bola, passou no Anderson. Tocou e jogou para fora. Na primeira tentativa, o Anderson. Na segunda, o Fábio Luciano. Os dois zagueiros grandalhões do Corinthians. O Fábio Luciano tem 1,90 m. Ali o Anderson com 1,86 m. Fábio Luciano é o artilheiro, por enquanto, do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro, com 3 gols. 3 gols no campeonato, 7 na temporada. O Fábio Luciano. E sabendo disso, o Nelsinho dedicou boa parte do treinamento de sexta-feira preparando a defesa para essa jogada de bola alta do Corinthians. Aí o Paulo Miranda. Tentou jogar no comando para o Andrezinho. Chega tirando o Anderson. Olha lá o André Bahia com o Liedson.
Toque do André Bahia para o Fernando, ainda sobre as jogadas pelo alto dos dois times. São os dois times que mais fazem a jogada aérea no Campeonato Brasileiro. Olha, 60% dos gols marcados pelos dois times, 12 pelo Corinthians, 8 pelo Flamengo, ou seja, 7 do Corinthians e 4 do Flamengo, foram marcados de cabeça. E os jogadores que mais fazem os cruzamentos, o Atirson com a média de 8 por jogo, o Luciano, o outro lateral do Flamengo, e o Jorge Wagner do Corinthians, que cruzam a média de 10 vezes por partida. Bolas alçadas na área. Olha a chegada forte aí do Fabrício em cima do Atirson e vai sair o primeiro cartão do jogo. São muitas faltas, excesso de faltas desnecessárias e violentas e o primeiro cartão, Wright. Perfeito, você vê que ele toca, não está satisfeito com essa falta que já aconteceu, ele vai no tornozelo do Atirson. Realmente isso é um absurdo que acontece no futebol brasileiro. Mais uma falta, agora do Leandro sobre o Atirson. Você viu o Liedson aí no detalhe, quem fez a falta foi o Leandro. Tá xingando, deu pra gente ver na leitura labial que ele ficou irritado com a marcação. Muitas crianças nesta tarde de domingo no Pacaembu. Andrezinho vai para a cobrança da falta. Zagueiro Fernando vai lá para a área para tentar a cabeçada. O grandalhão Fernando. Aí o Andrezinho faz o levantamento. Quem tirou foi o Fabrício. Aperta ali o Kleber. Ganha bem do Andrezinho. Joga no Leandro, aí Jorge Wagner. Chega Igor. Usou o braço. O juiz está marcando um toque e punindo o Igor com o cartão amarelo. Está correta a atitude do Luciano Almeida? Ele entendendo que houve mão do Igor, eu sinceramente a distância não tenho, nós estamos aqui de cima, não temos condições de precisar. Agora, o que ele errou feio agora foi não ter dado a vantagem nessa cobrança de falta do lado do Corinthians, e ele vai anotando à medida que pode e deixa o jogo seguir. Ele parou e aí para anotar o cartão amarelo. Aí o Liedson. Esqueceu a bola o Liedson. Brigou com o André Bahia. Chegou a tocar na bola, mas o André Bahia insistiu, ficou com ela. Vem o Leandro. Vem também o Rogério. O Rogério brigou, acabou perdendo. Sai jogando o Flamengo com o Jonatas. Falta sobre o Fernando Diniz. Mais uma no jogo. Atirson. Fazer a inversão lá pro garoto Jean. E o lateral que favorece o Corinthians. Vamos ver o gol do Goiás no Serra Dourada. Aí vem o cruzamento. Toque do Fabão na trave e na volta Danilo faz o primeiro gol do domingo. 1 para o Goiás, 0 para o Juventude. Aí se manda o Cocito. Levou bem para o pé direito, arrumou no comando para o Liedson. André Bahia acompanha. Liedson esticou o pé direito, mas não conseguiu alcançar não. Gil. Fernando vem na marcação. Arrumou no Liedson, pode bater, mais atrás no o Liedson tinha o campo aberto para o chute. A primeira boa oportunidade do Corinthians. Aí o Rogério arremessando para o Gil, levantou para o Jorge Wagner. Vai chegando o Kleber, mais atrás, é para ele, vem o chute cruzado. E aí o Luciano limpando a área do Flamengo. O Anderson joga para a lateral. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, essa é a real. E logo depois do futebol, Fausto Silva de volta, agitando ainda mais o Domingão do Faustão. Aí a chegada do Atirson, trabalhando com o Andrezinho. Outra vez o Atirson. Tem o Jean pelo comando. Jogou no Jean, de primeira para o Andrezinho. Tirou o Fábio Luciano, o Atirson briga. Aí o Cocito protege. Perdeu para o Atirson. O juiz está parando o jogo e marcando falta do Atirson sobre o Cocito. E os jogadores do Flamengo ficaram reclamando, todo mundo gesticulando. Mas o Luciano de Almeida estava a 2 metros do lance. E o Corinthians com o Gil. Tem jogos do Campeonato Brasileiro, 35 partidas entre Corinthians e Flamengo. 13 vitórias para cada lado, equilíbrio absoluto, 9 empates. Se
Manda o Corinthians. Cruzamento completamente sem direção do Gil. Tiro de meta. Favorecendo o Flamengo. Tá aí o Gil. E os torcedores presentes em bom número no Pacaembu. Nelsinho Batista, técnico do Flamengo, foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 1990. E em 97 foi campeão paulista pelo Corinthians. Conhece bem a força do adversário do Flamengo desta tarde, o Nelsinho. Nelsinho, que agora há pouco pediu para o Jonatas acompanhar o Liedson quando ele não estiver perto da área, acompanhar o Liedson no campo inteiro. O Nelsinho gosta de usar um volante como uma espécie de terceiro zagueiro. O Fabinho, que está suspenso, joga mais ou menos dessa maneira. Ele quer que o Jonatas desempenhe essa função hoje à tarde. O Jonatas estreou na quarta-feira contra o Clube do Remo pela Copa do Brasil. O Flamengo ganhou o jogo por 4-0. E, em tese, desenvolveu um papel até interessante, saindo bem com a bola, fazendo bons passes, né? Não foi só um jogador de desarme, não. 11 minutos e 50, Sérgio Noronha, os primeiros movimentos aí de Corinthians e Flamengo. O jogador funciona como um líbero, só que ao invés de ser um líbero na sobra, ele é uma espécie de líbero frontal. São 3 zagueiros, realmente. Aí o passe para o Leandro. Chegou dominando, Jonatas na marcação. O Gil se desmarca, vem para o meio. Leandro tenta o drible, para voltou no Kleber, levantou para o Liedson, subiu, toque de cabeça atrapalhado pelo André Bahia. O suficiente para facilitar a vida do Júlio César. Aí o Paulo Miranda. Igor, os dois estreantes do Flamengo, Paulo Miranda e Igor. O cearense Igor estava no Rio Branco de Americana, interior de São Paulo. Tá nervoso, errou já vários passos. Aí o Liedson. Cruzamento, desvio e a bola vai a escanteio. O André Bahia fica reclamando muito, porque sempre que o ataque adversário vem pela direita, há um buraco nítido ali pela liberdade que o Atirson tem. Então fica sempre aquela discussão, quem é que tem que ir marcar, quem é que tem que fazer a cobertura. Claro que eles treinam muito, mas tem sempre uma discussão toda vez que acontece um ataque nas costas do Atirson. Aí vem cobrança do escanteio. Levantamento para a saída do Júlio César. O César que estará com a seleção do Brasil em Guadalajara, quarta-feira, 10 da noite. Brasil e México ao vivo na Globo para você. E o Atirson também. O Corinthians não teve nenhum jogador convocado, porque joga pela Libertadores, quinta-feira contra o River. Que jogo lá em Buenos Aires. Há pouco o Noronha falava do nervosismo do Igor. O Nelsinho pensou igual o Noronha, falou pro Igor: calma, Igor, vamos trabalhar a bola com paciência. Aí o Atirson. Fernando Diniz se desmarca, fica mais à esquerda. Atirson tenta a jogada de linha de fundo. Continua com a bola o Atirson. Fábio Luciano aperta, Fabrício também. Fabrício, no começo o Fabrício estava sozinho na dividida, né? Depois chegou o Fábio Luciano. Lateral cobrado. Agora vai sobrar com o Igor. Bateu de primeira no comando. Olha o Jean, dominou, arrumou na esquerda para o Andrezinho. Faz a primeira grande defesa do jogo. O torcedor do Flamengo se levanta. O time do Flamengo está atrás do outro gol. Que chance o Jean. Teve a oportunidade do chute, mas preferiu o passe para o Andrezinho. Andrezinho na cobrança do escanteio. Aí a bola curta no Jean. Devolve no Andrezinho. Quem chega é o Kleber. Esse é Leandro. Jorge Wagner. Da esquerda para o Liedson. O Gil vai pelo comando. O Liedson prepara. Tentou o toque para o Gil. Jorge Wagner veio nas costas do Gil. O assistente marcou o impedimento do Gil, hein? Marcou errado. Porque no momento do lançamento, o jogador que estava em posição irregular parou, estava à frente da jogada. A bola se processou correndo na parte de trás e a jogada era legal. E a reclamação do Geninho para o assistente foi o seguinte: eu tomei um gol assim lá no Beira-Rio, valeu, aqui não vale nada pro meu lado. Você vê que o jogador que está na frente, não, olha lá, ele não recebe a bola, quem recebe é esse jogador aqui, ele para. Ele parou. E a jogada era legal. O Corinthians foi vítima desse lance domingo passado lá em Porto Alegre, né, no gol do Internacional, no gol do André. Que jogadores que não participavam do lance estavam adiantados, o André não, o gol foi legal. E hoje o lance aconteceu a favor do Corinthians e a arbitragem marcou o impedimento, como já explicou o Wright, do jogador que não participou do lance. O que participou não estava impedido. Um desafio alucinante. Usando o paraquedas mais perigoso do mundo, um aventureiro tenta pousar sobre um carro. Você vai ver logo mais no Fantástico, depois do Domingão do Faustão.
Aí o Kleber. Corinthians trocando passes, a bolinha pinta na tela da Globo. Tem gol acontecendo nos jogos do domingo no Campeonato Brasileiro. E é gol do Goiás. Dimba, olha o Corinthians aqui, vem cruzamento. Bola vai sobre o gol. Bola desviada na zaga do Flamengo em escanteio que favorece o Corinthians. É o Goiás do cantinho, chegando a 2-0. Jogo contra o Juventude lá no Serra Dourada. Resultado importantíssimo para o Goiás, que é um dos times, apenas dois não venceram, né? O Goiás e o Figueirense. Importante o Pandinho também, né? O Pandinho estava com o carro ameaçado. Aí vem cobrança de escanteio para o Corinthians. Levantamento, olha o toque do Liedson, a bola vai para fora. O Liedson na primeira trave se antecipou aos grandalhões. Subiu junto com o Paulo Miranda. E teve a chance clara do gol. Acho que está pertinho do gol. O Liedson, que tem apenas 1,72 m. Mas já fez dos 13 que marcou pelo Corinthians, 8 de cabeça. Impressionante o aproveitamento do Liedson na jogada aérea, principalmente pelo posicionamento e, acima de tudo, pela antecipação. Ele é muito rápido. Jogada de escanteio, de falta, ele se antecipa, vai à primeira trave, mais ou menos como aconteceu no lance que você viu há pouco. Antes de começar o jogo, o Atirson deu um abraço nele, eu estava passando perto, o Atirson falou: você tá feinho, hein, Baiano? Ele falou: tô feinho, mas vou fazer bonito hoje em cima de você. Houve muita discussão em torno das declarações do Liedson, que disse: no Flamengo a gente lutava para não cair, no Corinthians a gente briga para conquistar títulos. Aí depois ele contemporizou, declarou todo o seu respeito aos dois grandes clubes do futebol brasileiro. Olha o Cocito levando, foi para a área, arrumou na esquerda no Kleber, Liedson ilhando na área, Kleber faz o break, não consegue o espaço para o cruzamento, tocou atrás no Gil, se aproxima o Cocito, o Jorge Wagner também, ele tentou jogar atrás agora no Fabrício. Fabrício recomeça com o Fábio Luciano. São 18 minutos do primeiro tempo no Pacaembu. Leandro girou, ganhou do Atirson. Liedson ficou um pouco adiantado, estava até impedido. O Leandro não tocou não, preferiu recomeçar ali com o Fabrício. De longe ele experimenta. O chute saiu errado, Jorge Wagner corrigiu. Aí tocou no Cocito. Levou com o braço, juiz está marcando. Toque do Cocito, falta que favorece o Flamengo. E Dimba de novo, é o terceiro do Goiás. Goiás 3, Juventude 0. Sexto gol do Dimba no campeonato, né? 2 dos 3 do Goiás feitos pelo Dimba. No ano passado fez 17, tem feito gols realmente. Ano passado pelo Gama. O artilheiro do Brasileiro é o David do Cruzeiro, que fez o gol ontem no empate do Cruzeiro com o Guarani em Campinas, 1-1 lá no finzinho. O Cruzeiro continua invicto na temporada. Olha o Atirson para fazer a cobrança. Recomeça lá o Fernando. Para o Fernando Diniz. Sobra foi do Fábio Luciano. Chutou para frente. Saída lateral que favorece o time do Flamengo. Luciano para o Paulo Miranda. Devolveu o Luciano. Outra vez a tabelinha com o Paulo Miranda. Fernando Diniz. Estava no Fluminense, foi envolvido numa troca com o Lopes, aquele do Palmeiras. Veja aí o Fernando Diniz. Luciano. Outra vez o Fernando Diniz pela direita. Valeu o esforço do Kleber, ganhou, sai jogando para o Corinthians. De Anderson para Fabrício. Aí o Liedson. André Bahia na perseguição. Liedson ganhou. Sobra do Jonatas. Aí Atirson para o Jean. Falta do Leandro sobre o Jean. Olha lá o Atirson na cobrança da falta. Aí ele faz o levantamento. O Fernando Diniz queria a falta do Anderson. O juiz entendeu que não houve. Aí o Rogério para tirar. Bola volta no Jonatas. Jogou no Atirson. E a falta do Leandro sobre o Atirson.
O Atisson fica ali caído. E o cartão amarelo para o Leandro. Não pela violência da falta, mas pelo número de faltas, né, José Roberto? Eu acho que pela reclamação, Luiz. Você vê que a vantagem que o árbitro tentou dar não aconteceu, porque o Atisson acabou caindo. O Leandro foi reclamar e aí recebeu o cartão amarelo pela reclamação. E por causa disso está fora do próximo jogo, será contra o Fortaleza domingo que vem. O Leandro estava pendurado, assim como o Jorge Wagner também está. Trabalho do Igor com o Luciano. Levantamento para o Jean. Jorge Wagner voltando, arrumando a casa do Corinthians. Trabalha para o Gil na ponta esquerda, ele e o Paulo Miranda. O Luciano Almeida vai marcar a falta do Paulo Miranda. E mais um cartão amarelo em jogo. Ele foi intencionalmente sobre o adversário. No momento que a bola é tocada, ele vai direto. E o cartão amarelo é justo. O Luciano Almeida não está economizando cartões até agora. Que continue assim, que se tiver que sair o vermelho, que saia. Pintou a bolinha, você viu, tem gol acontecendo no Brasileiro. E é gol do Goiás, com fome de gols o Goiás hoje. Gol de Caico. No 20º lugar, com essa vitória parcial, vai indo para o 18º na classificação do Campeonato Brasileiro. Goiás que joga quinta-feira contra o Botafogo pela Copa do Brasil. No estádio Caio Martins, na reabertura do estádio Caio Martins. Quinta-feira é feriado. Rodada à tarde, hein? Jogos à tarde na quinta-feira. E apenas um tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Kart, só ele tem o Itaú de vantagens. Os internautas de todo o Brasil participando com a gente do Futebol 2003. Mandando suas mensagens, curtindo o conteúdo exclusivo da nossa página. 2 times de tradição, 2 potências, as 2 maiores torcidas. 2 nações, um espetáculo. É a exclamação do Felipe Campo, de São Paulo. Obrigado ao Felipe pela participação, a todos os internautas do Brasil inteiro interagindo com a gente. E realmente, Felipe, olha, o Flamengo, por enquanto, tem a maior média do Campeonato Brasileiro, né? Em 4 jogos, onde as rendas foram divulgadas. Olha, o Gil tentou o drible e a bola vai sobrar lá com o Júlio César. O Gil queria apenas contra a Bahia. Ele tentou um chapéu no André Bahia. E o Flamengo vem para a resposta. Atirson. O Andrezinho vai pelo comando. Ele jogou no Andrezinho. Girou, tentou tocar na esquerda para o Jean. Fábio Luciano. Bola sobra com o Andrezinho. Esse é o Jean. Andrezinho passa na esquerda. Ele faz o levantamento para o Fernando Diniz. Foi muito forte. A bola vai saindo pela linha de fundo. Aí o capitão Fábio Luciano. Nasceu em Vinhedo, ali pertinho de Campinas, no interior de São Paulo. 156 jogos com a camisa do Corinthians. Olha o Fernando Diniz com o Anderson. O Anderson fez o giro, caiu o Diniz. Mas eu estava respondendo para o Felipe sobre... Ele disse, como ele definiu, né, sobre dessas 2 potências do futebol brasileiro. O Flamengo até aqui jogou para 137 mil pessoas em 4 jogos, uma média de 34.400 pagantes por partida. O Corinthians, jogos do Flamengo, o Flamengo teve o Fla-Flu, jogou contra o Bahia na Fonte Nova, né? Teve um clássico contra o Santos, com grande galera no Maracanã. O Corinthians, por sua vez, tem uma média de 12.827 pagantes até aqui no Brasileiro. 9 faltas para cada lado. Vamos para a cobrança. Aí vem a cobrança da falta, levantamento, Fábio Luciano fechou, o Fernando joga essa bola para escanteio. No ano passado, Luiz, como o Corinthians, né, que chegou até a final, fez jogos de semifinais e tudo, o Corinthians acabou tendo uma média um pouquinho maior, 26.500 contra 23 mil em todo o campeonato com o Flamengo. Aí o Corinthians na cobrança do escanteio, terceiro para o Corinthians, houve apenas um para o Flamengo. Veja o levantamento. A sobra do Cocito experimentou e jogou para fora. O Corinthians mandando o jogo. Perdão, né? A gente vai mostrar aquele lance do pênalti, que o Gil ficou pedindo o pênalti. Vamos ver. Ainda não é agora que nós vamos ver aquele lance, tá? Você ia dizendo, não é? Por favor. Claro.
Corinthians manda no jogo até porque o Flamengo tem um problema sério. Os dois homens de criação, tanto o Igor quanto o Fernando Diniz, estão errando. O Igor errando passe omisso no jogo, com medo do jogo, e o Fernando Diniz prendendo demais a bola. Aí o Corinthians manda no jogo. O lateral favorece o time do Flamengo. Vamos ver aquele lance então do Gil Wright. Olha aí, ele dá um drible no André Bahia, tenta o chapéu, né? E ficou pedindo pênalti. Na minha opinião, não houve o pênalti. Ele dá o chapéu, o jogador do Flamengo vai em direção à bola, tenta a jogada, não houve intenção de fazer contato. Então, na minha opinião, nada marcado. A torcida pediu, mas o peso dela é 0 para marcar esse quadro. Aí o Fernando Diniz. Gol do Tico para o Criciúma lá na arena, hein? Atlético Paranaense 0, Criciúma 1. Vai fazendo boa campanha o Criciúma. É isso aí, passe errado, e aí o Flamengo não consegue evoluir. Veja o Liedson, ele e o Atirson. Falta do Atirson sobre o Liedson. Quando o Atirson viu que tinha pedido, ele tentou com o braço direito empurrar. Aí acho que não conseguiu por cima. Atropelou e foi punido com o cartão amarelo, Raid. A falta aconteceu, foi involuntário, ele não consegue se equilibrar e atropela o jogador do Corinthians, que tinha a possibilidade de chegar naquele fundo. Achei que esse cartão amarelo foi exagerado. Foi o terceiro do Atirson, ele está fora da partida contra o Vitória no próximo fim de semana. Vai lá o Jorge Wagner na cobrança da falta. O Luciano está lá pelo comando. Vem também o Anderson, levantamento direto, Júlio César foi lá para defender. E nesta terça, pegue uma carona nas aventuras de Antônio Fagundes e Estênio Garcia em Carga Pesada. Estreia nesta terça, logo depois de Caceta e Planeta. Fernando Diniz. Esse é o Atirson. Tentou para o Fernando Diniz. Esperto, Jorge Wagner acompanhava o pique do Fernando e ficou com a bola. Aí está jogando com o Kleber. Leandro pela direita, o Cocito vai para a esquerda. Aí ele jogou para o Jorge Wagner, limpou bem no comando. Tentou devolver, boa bola para o Kleber, o chute de direita que não é a boa. E a bola foi à esquerda do gol do Júlio César. Teve dificuldade até para acertar, para arrumar a passada, para chutar com a direita, ele é canhoto, todo mundo sabe, né? É como se estivesse usando uma bengala quase. Chegamos a 29 minutos do primeiro tempo no Pacaembu. Jogo bom, jogo quente, passa rápido o tempo. Vem o Gil. Tentou botar a frente pro Leandro. Faltando o Paulo Miranda sobre o Liedson. Vamos lá para a cobrança da falta que favorece o Corinthians. Veja aí a preocupação do Júlio César. Jorge Wagner e Rogério são os dois cobradores normalmente das faltas para o Corinthians. O Rogério cobra de uma forma mais colocada, né? Veja lá a preocupação do Júlio César. A formação da barreira, 31 metros e 80 centímetros a distância. Rogério toma um bom impulso ali para a cobrança da falta. Aí o Rogério, com o pé direito, disparou, jogou pela linha de fundo. Vamos ver o gol do Criciúma. Criciúma jogando na arena contra o Atlético Paranaense. Curitiba na tela da Globo para você. Veja aí o cruzamento. E o Tico aproveita na segunda trave. Depois caiu ali, saiu para a comemoração. E de pênalti, Paulo Baier faz o lateral direito do Criciúma, faz o segundo, hein? Atlético Paranaense 0, Criciúma 2, resultado que está colocando o Atlético Paranaense na zona de rebaixamento. Olha lá, 23º, o Criciúma está embatido. Veja o Rogério. Trabalhou com o Liedson, girou, chutou no cantinho, ele chegou a recolher ali os braços para evitar tocar na bola. Vamos ver de novo se vai ficar claro nessa repetição. O Júlio César vai, aí recolhe o braço, os braços ali para evitar tocar na bola, sabia que estava fora da direção do gol.
Há pouco o Noronha falava da falta de poder ofensivo do Flamengo. É bom lembrar que hoje o time não tem o Zé Carlos e o Fábio Baiano machucados, o Felipe suspenso. E mesmo assim o técnico Nelson anda reclamando muito da falta de opções ofensivas. Eu lembro do Flamengo, tanto nas próximas 48 horas, o superintendente Radamés Ladari disse que vai fechar a contratação do Edilson, ex-jogador do Flamengo, o Edilson que foi pentacampeão mundial. Mas é preciso que a bola chegue aos atacantes. Ela não está chegando aos atacantes. O Igor erra os passes, o Fernando Diniz some do jogo. Enfim, está difícil o Flamengo criar jogadas ofensivas. É o homem dos passes, não, hoje não está jogando, que é o Felipe, está desfalcando o Flamengo, cumprindo suspensão automática pelo terceiro amarelo. Falta do Jonatas no Gil. Não, o juiz entendeu que não. Mas no seguir ainda pagou geral lá pro Gil, o Luciano Almeida. Eu achei que foi falta. Achei que o lance anterior foi falta. O Luciano em cima, você vê que olha lá. Isso é falta. Não tem nem que pensar duas vezes. O jogador deixou, tocou a bola, tocou na frente. Eu não consigo entender, às vezes, a interpretação de alguns árbitros próximos da jogada, se equivocarem tanto, ainda mais um ato experiente, com uma boa rodagem, como é o Luciano Almeida. Aí o Paulo Miranda. Esse é o Igor. Faz aproximação ali o Luciano, vem o Igor. Levou bem pela diagonal, o Andrezinho se desmarca. Igor ganhou do Kleber. Aí vem cruzamento com o pé direito pro Jean. Subiu o Fábio Luciano. 1,90 do Fábio Luciano, grandalhão. Subiu, ganhou fácil, bota o Corinthians no ataque, Jorge Wagner. Júlio na esquerda, Edson pelo comando. Jorge Wagner levou, preparou o chute de pé esquerdo. Júlio César em 2 tempos. Foi lá para fazer a defesa. As câmeras do Fantástico estão dentro de um carro blindado da polícia. O único que consegue entrar nas zonas mais perigosas do Rio. Veja logo depois do Faustão no Fantástico. Andrezinho vem na fogueira ali pro Paulo Miranda. Houve a falta sobre o Paulo Miranda cometida pelo Gil. Aí o Fernando Diniz. Aproximação do Andrezinho, já recebe. Luciano pela direita, o Fabrício acompanha na marcação. Luciano trabalhou para o Diniz, passe errado, a bola vai saindo lateral. Favorece o time do Corinthians. Vamos ver o segundo gol do Criciúma. Na cobrança lá do pênalti, na Arena da Baixada. Lateral Paulo Baier, que bate muito bem na bola. Concluindo legal, fazendo o segundo gol do Criciúma. Demorando muito a torcida do Criciúma lá na Arena da Baixada. Jorge Wagner. Levantamento para o Kleber. Luciano vem na marcação, ele faz o levantamento para o Edson. Ela passou e sobrou com o Júlio César. Paulo Miranda se enrolou para sair jogando ali. O Luciano marcou falta do Gil sobre o Paulo Miranda, que se enrolou todo com a bola. Você viu falta no lance, Raio? Não, não vi não. Não vi falta no momento em que o jogador do Flamengo se enrola, o jogador do Corinthians toma a frente, limpamente, sai com a bola jogando e o Luciano entendeu que aquela pelada que o jogador do Flamengo deu no jogador do Corinthians foi falta ao contrário. Enrolado está o juiz. Logo mais no show do intervalo, os gols, a cobertura dos jogos deste domingo, os gols da rodada do Brasileirão. E também a moda invadindo a vida dos jogadores de futebol. Já já no show do intervalo. Nós vimos o lance agora que eu vou descrever exatamente o que nós vimos. Ali a falta para o Flamengo, vem levantamento. Zagueiro Fernando vai lá para buscar a cabeçada, Andrezinho levanta. Vai no Fernando, toque do André Bahia, gol! Mas o juiz marcou falta do André Bahia quando subiu para a cabeçada. E o juiz marcou a falta. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações. Já está marcado o impedimento no ataque do Corinthians pelo assistente César Augusto Oliveira Vaz. Aí o Nelson e a bolinha anunciando que tem gol no Brasileirão. Aí o Jean jogando no Andrezinho. Outra vez o Jean. Mais atrás do Diniz. Paulo Miranda. Adilson. Cocito. E o Santos faz 1-0 com o Renato.
Santos, portanto, na Vila, vencendo o Fortaleza por 1 a 0. O resultado criava o Santos lá para a 6ª posição no campeonato, com 11 pontos. Vem o Flamengo, bola pro Jean. Domina, Tirson vai pelo comando, Jean levou para a direita, tentou o chute, Doni voltou a Tirson. Gol do Flamengo! A Tirson, número 6. Na rebatida do Doni. O chute do Jean veio forte, veio queimando. Observe, mas ele rebate pra frente. E aí facilita a vida do Atirson, que como um autêntico centroavante goleador, de pé direito desviou e mandou pro fundo da rede. 36 do primeiro tempo, Atirson. É o primeiro dele no Brasileirão. 0 Corinthians, 1 Flamengo. Falhou o goleiro do Corinthians, né? Jogou para frente do gol, uma bola que poderia ter espalmado para o alto, jogado para o lado. No entanto, colocou na frente do seu gol, o Atirson marcou. Falhou o Doni. Fica sentindo aí agora o Júlio César, sofreu a falta que está marcada. Vamos ver o gol do Santos na Vila Belmiro com o Kleber Machado. Belmiro, vem a cobrança de escanteio. Olha o toque de cabeça. Gol! Bom de bola esse Renato, Santos vencendo por 1 a 0. Santos 1 a 0, aqui Corinthians e Flamengo 1 a 0 Flamengo. Tem gol acontecendo, Goiás vai ganhando de 4 a 0. Quinto, agora de 5. É gol de Danilo, Goiás 5, Juventude 0, primeiro tempo, hein? Grêmio Fluminense 0 a 0, Atlético Paranaense 0, Criciúma 2, Figueirense e Ponte Preta 0 a 0. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Tudo bem com o Júlio César, já vai se levantando. Luiz, essa semana surgiu a notícia de que o Atirson poderia estar se transferindo para o Manchester United. O passe dele ainda pertence um pouco ao Juventus, um pouco ao Flamengo, mas se o Juventus quiser vendê-lo para qualquer clube europeu, o Flamengo não tem como evitar. O Atirson disse que não foi procurado por ninguém do clube inglês e por isso ele não sabe de nada ainda da transação. O contrato dele vai até o fim de junho, o Flamengo está tentando se esforçar para prorrogar o empréstimo do Atirson, mas o Juventus querendo vender, o Flamengo não tem como impedir. Corinthians tem 5 pontos no Campeonato Brasileiro. Nos 5 jogos até aqui, apenas uma vitória contra o Paysandu. 2 empates, 2 derrotas. Fez 12 gols e sofreu 12 também o Corinthians. Falta sobre o Edson, cometida pelo Jonatas. Vai lá o Rogério para fazer a cobrança. 39 minutos deste primeiro tempo no Pacaembu. Já já o show do intervalo, os gols do Campeonato Brasileiro. Rogério na cobrança. Fábio Luciano na segunda trave. Anderson vem mais para a primeira. Aí o levantamento, o corte do André Bahia. Andrezinho. Perdeu para o Rogério. Segurou, botou na frente para o Liedson. Liedson penetrou, bateu Júlio César. Grande defesa do Júlio César. E o Liedson, que estava voltando da posição de impedimento, ele pede calma antes de receber o passe. Aí na sequência ele faz isso para a defesa com o pé esquerdo do Júlio César. Aparecendo aí o talento do goleiro do Flamengo. Agora, Ernest, pé esquerdo, para salvar o gol de empate do Corinthians. O Andrezinho perdeu uma bola que não devia perder, não podia perder. Ali naquela altura não dá para brincar. Jorge Wagner, que bolão pro Kleber. E Edson na área, Gil também. Vem levantamento, saiu Júlio César. E como saiu bem o Júlio César. Passamos de 40 minutos no primeiro tempo. O Júlio César está muito empolgado com a convocação dele para a seleção brasileira. Ele disse que vinha trabalhando há algum tempo para isso. Pediu desculpas das besteiras que fez ultimamente nas atuações do Flamengo. E ele ficou muito contente com essa convocação para a seleção brasileira. Seleção quarta-feira contra o México em Guadalajara, 10 da noite, hora do Brasil. Pintou a bolinha e tem gol de Ilan para o Atlético Paranaense. Atlético 1, Criciúma segue vencendo o jogo 2. Até aqui neste Campeonato Brasileiro.
Brasileiro foram 5 jogos entre paulistas e cariocas, com 3 vitórias dos paulistas e 2 empates. Os cariocas não venceram ainda os times de São Paulo neste brasileiro. E o garoto Jean. Igor. Trabalha com o Luciano. Se aproxima ali o Paulo Miranda. Andrezinho se desmarca. Aí bola para o Paulo Miranda. Jorge Wagner na marcação. Pedacinho de sol ainda no gramado do Pacaembu. Bom toque para o Luciano. Faz o cruzamento. A sobra do Igor. Atirson passou da esquerda. A jogada é para ele. Vai à linha de fundo o Atirson. Faz o levantamento para o Fernando Diniz. Jorge Wagner chega limpando a área do Corinthians. Torcedor do Flamengo empolgado no Pacaembu. Fernando Diniz. Aí o garoto recebendo pela direita o Luciano. Vem o Fabrício, sai jogando. O passe para o Kleber, que bolão. Leandro pelo comando, Gil na direita, a bola é para o Gil. Gil domina, pé esquerdo, Júlio César. Mais uma chance, outra defesa do Júlio César. Eram 4 atacantes do Corinthians contra 3 defensores do Flamengo. Uma grande chance. Já no show do intervalo, os gols do Campeonato Brasileiro. Os jogos em movimento. Aí Kleber. Acutindo quase uma de atacante o Kleber. Olha, o Igor tentou o passe para o Jean. O Jean ficou impedido, o Igor não tocou não. Andrezinho. Fernando Diniz. Girou o Fernando Diniz, queria a falta. Roubada de bola do Anderson. Contra-ataque do Corinthians. Leandro botou para o Jorge Wagner. Liedson pedindo. Jorge Wagner levou para a esquerda. Arrumou, jogou para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen. Gol. Só pode ser ele. Jorge Wagner fez tudo errado, né? Tinha o gol de frente para ele, resolveu ficar do lado esquerdo. E a bronca que o Júlio César deu na sua defesa foi histórica. Aos berros, a defesa estava inteiramente aberta. O Corinthians teve 13 finalizações, você viu nos números que a Globo mostra para você ao longo do jogo, contra 5 do Flamengo. 2 minutos de acréscimo. Portanto, vamos a 47. Quarta-feira vai ser a seleção brasileira em campo contra o México, lá em Guadalajara, no estádio Jalisco. Aí o Leandro tentou jogar na esquerda. Gil domina, vem bem pela diagonal. Tentou outro drible, acabou perdendo. Recuperação com o Paulo Miranda. Está jogando com o Igor. Portanto, quarto encontro marcado em 10 da noite, Brasil e México. Aí o futebol da Copa do Brasil e da Libertadores na quinta-feira à tarde, feriado de 1º de maio. Andrezinho. Igor, Andrezinho, passe errado, lateral para o Corinthians. O lateral Luciano, baiano de Valença. Outro lateral para o Corinthians. Logo depois do futebol, Fausto Silva de volta, agitando ainda mais o Domingão do Faustão. Encerrado o primeiro tempo na Arena, em Curitiba. Atlético Paranaense 1, gol do Ilan. E você vai ver já no show do intervalo. Os gols do Tico e do Paulo Baier, você já viu, mas vai ver de novo. Aí o Gil. Vai para cima da marcação do André. Tentou jogar pelo meio. Liedson. Passe errado. Recuperação do Flamengo. Bola para o Jean. Vem Fábio Luciano na marcação. O Jean é muito rápido. Levou bem pela diagonal. Tocou no Fernando Diniz. Andrezinho. Jonatas. Paulo Miranda quase se perdeu essa bola para o Jorge Wagner. Estamos com 45 minutos e 50. Vamos a 47 de bola rolando nesse primeiro tempo.
De 1-0 para o Flamengo, gol do Atirson. Aí vai o Gil, adiantou muito para preparar mais um drible, acabou errando na passada. 16 faltas cometidas pelo Corinthians, 14 pelo Flamengo. 45 minutos e meio, bola rolando 26 minutos, bola parada 19 minutos e 15. Flamengo com o Jean, tentou o toque de cabeça, a bola vai sobrar para o Andrezinho, salvou o Rogério! O Doni já tinha sido batido, o Rogério salva em cima da linha. Aquele que seria o segundo gol do Flamengo no Pacaembu. Uma chance que não pode perder, né? Olha lá a repetição. Cara a cara, o jogo como está. Gol importante nessa altura que ele perdeu, o Brasil perdeu. Fabrício. Levantamento muito forte, Júlio César apenas acompanha. E a bola vai pela linha de fundo. Intervalo também no Estádio Olímpico em Porto Alegre, Grêmio e Fluminense 0-0. Goiás é que fez 5-0 no primeiro tempo sobre o Juventude. Figueirense Ponte Preta 0-0, Santos 1, gol do Renato, Fortaleza 0. 6 da tarde tem o Paysandu contra o São Paulo lá no Mangueirão e o Vasco recebendo o São Caetano em São Januário. Apita Luciano Almeida, está encerrado o primeiro tempo no Pacaembu, começa o show do intervalo com os repórteres da Globo, o Mauro Naves e o Eric Faria. Aqui com o Atirson, um jogo difícil em que os detalhes vão ser fundamentais. Você teve uma chance, o Flamengo teve 2 chances claras, essa no fim é a tua. Quer dizer, um jogo muito difícil que vai ser decidido no detalhe, né, Atirson? Eu acho que quem erra menos consegue a vitória. E quem tiver as oportunidades de conseguir aproveitar, sem dúvida consegue a vitória. O time está jogando bem, as duas equipes estão procurando o resultado, o gol. Acho que o mais importante é que as duas equipes estão jogando bonito. Mauro Naves. Ouviu o capitão do Corinthians, Fábio Luciano. O Corinthians mandava no começo do jogo, não fez o gol e quase sai perdendo por 2-0, Fábio. O que tem que acertar aí? Não, a equipe tem que fazer os gols, né? Estamos criando bastante chances, a bola não está entrando, né? O Flamengo, em 2 oportunidades, acabou fazendo um gol, né? Então vamos corrigir para a equipe voltar melhor. É o Corinthians que não vence aqui. O Flamengo aqui em São Paulo há 6 anos tem que quebrar o outro tabu, Luiz. Nunca houve uma virada no Campeonato Brasileiro. Sempre que o Flamengo fez 1-0, venceu o jogo. Luiz. Ou pelo menos empatou o Mauro Naves, é verdade, uma informação, além de interessante, curiosa, né? O Corinthians em campeonatos brasileiros jamais virou um jogo contra o Flamengo. Vou deixar a torcida do Flamengo animada, mais otimista ainda. A vitória parcial do time por 1-0 aqui no Pacaembu. Seguindo com o nosso show do intervalo, você já conhecia chuteiras prateadas, chuteiras douradas. Agora no Brasileirão chegaram as laranjas. É a moda tomando conta do pé dos jogadores. Daqui saiu cruzamentos, vários cruzamentos para os gols da Copa do Mundo, o 4º gol que eu fiz contra a Suécia. Houve um tempo em que o futebol era assim, em preto e branco. A cor e a alta tecnologia ainda não tinham chegado nem às transmissões, nem aos pés dos jogadores. E hoje só dá para imaginar o que uma chuteira como essa, de material de última geração, faria em pés como esse. Mas no tempo do rei não havia como fugir da pretinha básica. Hoje, os pés dos craques vivem uma explosão de cores. Tem chuteira de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é tonalidade. Nada melhor do que jogar com uma chuteira com cores de canguru. Uma chuteira que facilita para te bater na bola, uma chuteira que vai correr, não vai te machucar. Mas é claro que não foi só a moda que evoluiu. A tecnologia também, como o tetracampeão Zagallo atestou com os próprios pés. Olha isso aqui, ó. É um negócio assim de uma diferença estúpida, pô. Isso é de um teco-teco para um Boeing, um Concorde. Toda a sola dela é pregada. Aqui. Furava o pé, fazia furo, sangue. Essa aqui não precisa nada. Você botou, tá amaciada. Essa aqui, eu tinha que entrar debaixo de um chuveiro, molhar o pé para ela ir encharcando e alargando um pouco. A chuteira é excelente. Mas se tiver um pé torto aqui dentro desse pé esquerdo aqui, meu filho, ele não vai fazer nada com essa beleza, nem com esse troço que tá aqui, ó. É a evolução da vida de todos nós. Zagallo, aquela chuteira esquerda ali do Zagallo, costurada na ponta. Aquela costura foi feita pelo Aristides. A seleção de 58 tinha um sapateiro na delegação para pregar os cravos e tudo mais. Muito bem, daqui a pouco os gols. Rede balançando, a cobertura da rodada na sequência do show do intervalo. Globo, a gente se vê por aqui.
destaque hoje no Fantástico. Nossos repórteres pegaram a estrada e acompanharam 5 dias na vida de 2 caminhoneiros. Foram 3.000 quilômetros rodados, na chuva, no sol, na grande aventura de percorrer os caminhos do nosso país. E o perigo no mar? A equipe do Fantástico vai à região onde 15 pessoas morreram num naufrágio e descobre: a situação não mudou. Uma nova tragédia pode ocorrer a qualquer momento. O Fantástico começa às 8h30 da noite. A gente espera você. Até lá. Estamos de volta com o show do intervalo no Pacaembu. Tarde muito quente em São Paulo, a temperatura acima dos 30 graus. Aqui no estádio do Pacaembu, que hoje completa 63 anos. Uma rodada dupla em 27 de abril de 1940. Inaugurou o estádio. Palmeiras ganhou do Coritiba por 6-2. E no jogo de fundo, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 4-2. Show do intervalo, Campeonato Brasileiro, 6ª rodada. Lembrando que Grêmio e Fluminense, o jogo está no intervalo, placar 0-0. Vamos ver gols do Campeonato Brasileiro. Agora, Atlético Paranaense e Criciúma, os gols com o Léo Batista. Da Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Criciúma. Paulo Baier cruza, a defesa fica olhando, Tico fatura para o Criciúma. Alonso tenta driblar o Juliano, foi agarrado, é pênalti. Paulo Baier cobre e aumenta, 2-0. E o Atlético reage, Ivan é derrubado, pênalti que Lan cobra para diminuir. Criciúma 2-1, placar do primeiro tempo, Luiz Roberto. Ok, Léo Batista, aqui no Pacaembu, o Flamengo vai vencer o Corinthians por 1-0, gol do Atirson. E nós vamos aos melhores momentos com a análise do Sérgio Noronha. Vamos começar com a análise do Atirson. Eu concordo com ele. Eu acho que o Flamengo está ganhando muito mais pelos erros do Corinthians do que pelos acertos do Flamengo. E por incrível que pareça, quem teve melhores oportunidades, embora tivesse menos a bola, foi o time do Flamengo. Vamos ver aí. Corinthians chegando. Aí com o Andrezinho. Essa oportunidade não podia perder, né? Cabeçada do Liedson. Soltinho, falhou na marcação a defesa do Flamengo. Aliás, o Júlio César deu uma bronca na defesa toda. Agora, olha só a oportunidade que perde o time do Corinthians. Chute do Kleber. Pé direito, mal, longe, de frente pro gol, chutou mal. Aí o Júlio César deixou ela passar. Viu que é pra fora, ela encolhe o braço. Mas o Liedson teve uma outra ótima oportunidade, né? A gente vai ver já já. Olha aí a falha do goleiro Doni. A bola que ele podia ter jogado para a linha de fundo, olha lá. Se ele toca para o lado esquerdo dele, vai para a linha de fundo. Ele rebateu para o meio da área, no pé do Atisson, que foi lá e marcou o gol do Flamengo. E aquela lance do Liedson, igual do Andrezinho, estou no pé do goleiro lá. Exatamente. Olha só mais essa aí, do Andrezinho. Salvou em cima da linha, Rogério. Mas acho que é isso, eu acho que o Corinthians está errando em momentos decisivos, como o do gol. E o Flamengo, embora não esteja jogando bem, teve mais oportunidades, podia ter feito seu segundo gol. É um jogo em que, por enquanto, está prevalecendo o erro do Corinthians e a sorte, um pouco de sorte do Flamengo. Já já voltamos, Globo, a gente se vê por aqui. Estamos de volta com o show do intervalo, famílias inteiras no Pacaembu, muitas crianças. E lembrando que dia 11, domingo, Maratona de São Paulo, é um novo percurso, as ruas da cidade, a cidade do Brasil recebendo a Maratona de São Paulo. Vampeta está aí presente também, curtindo, assistindo a Corinthians 0, Flamengo, muitas fotografias ali, autógrafos, o Vampeta, está agitado o clima lá pro Vampeta. Seguindo com o show do intervalo, e o Goiás, hein? Primeira vitória por enquanto no Campeonato do Goiás, 5-0 no primeiro tempo sobre o Juventude. Léo Batista. Luiz Roberto do Serra Dourada, Goiás e Juventude. Veja aí o cruzamento de Caico, o Fabão cabeceia na trave e o Danilo completa esperto. 1-0 e tinha 1 minuto e meio de jogo só. Agora é o Michel que cruza e o Diba amplia de cabeça, 2-0. Agora a arrancada do Caico que toca para Diba, que facilidade. Ele tenta 2 vezes, até complicou. Terceiro do Goiás, 6º do Diba no campeonato.
Depois de mais um lance de Caico, o Mineiro coloca a mão na bola, aí não pode, é pênalti. E o próprio Caico bate e faz 4-0 com 25 minutos de partida. E tem mais. A bola vai pelo alto até o Danilo que bumba, manda pro gol. É o segundo dele no jogo. 5 Goiás, Juventude 0, placar no primeiro tempo, Luiz Roberto. Ok, Léo Batista direto para Vila Belmiro. Santos 1, Fortaleza 0, Kleber Machado. O bom time do Fortaleza endurece o jogo na Vila Belmiro. Vem a cobrança de escanteio. Olha o toque de cabeça. Gol! Renato do Santos. Muito bem, Renato fazendo lá 1-0, o Santos vai vencendo. Ontem começou a Série B do Campeonato Brasileiro. Olha o Pelé lá na Vila Belmiro, assistindo ao jogo do Santos. Está aí o rei do futebol, Pelé. Mas vamos à segunda divisão, as estreias de Palmeiras e Botafogo. Vamos lá, Léo Batista. Esse na frente, Iranildo de falta. E desta vez o Marcos salvou o Palmeiras. E o empate só veio nos minutos finais. Wagner, 1-1. Em Goiânia, o Botafogo marcou primeiro, Fábio. Mas o Vila Nova reagiu em 5 minutos. Giancarlo de pênalti empatou. E Mirandinha virou o placar para os goianos. Final 2-1. Muito bem, a Série B começou ontem. Hoje nós teremos um jogo. O CRB recebe o Sport Recife, lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. Mas o destaque foi a vitória da Portuguesa por 5-2 sobre o Clube do Remo. E alguns outros resultados. O Marília venceu o Anapolina por 2-0. Tivemos ainda São Raimundo 3, Londrina 2, Paulista 2-1 no Mojimirim. Tivemos Náutico 4-3 no Joinville. Resultados de ontem da Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos na sexta-feira Santa Cruz 3-0 no União São João, Cacia e Gama 1-1, Avaí 1-0 no Ceará e América do Rio Grande do Norte e América Mineiro 2-2. Então os resultados do fim de semana da Série B, 24 times. E os 8 mais bem colocados se classificam para 2 grupos de 4. E aí os 2 mais bem colocados de cada um desses grupos de 4 formam um quadrangular. Os 2 primeiros ascenderão à divisão de elite do futebol brasileiro. O Flamengo volta com a mesma equipe do primeiro tempo. Eu conversei com o técnico Nelson, ele pediu para os jogadores valorizarem mais a bola. Ele acha que o Flamengo está desperdiçando muito rápido, querendo correr com a bola, ter mais paciência, ficar mais com a bola, que as situações de gol vão aparecer. Aí o técnico Geninho, nós vamos para o início do segundo tempo no Pacaembu. Autoriza Luciano Augusto Almeida, a bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo de Corinthians 0, Flamengo 1. Geninho que fez uma mudança no Corinthians. Entrou o número 16, Renato, e saiu o Leandro. Jorge Wagner. Toque do André Bahia, o escanteio que favorece o time do Corinthians. Portanto, Leandro. Saindo para a entrada do Renato. Outro jogador de meio chega um pouco mais também no ataque. Chuta forte de esquerda o Renato de fora da área. Corinthians tem escanteio com o Rogério. Fábio Luciano e Anderson, os 2 zagueiros lá. Aí vem o levantamento, vai o Fábio Luciano, olha o Rogério, tocou, salvou! Em cima da linha, o Luciano tirou, salvando o gol do Corinthians. O Luciano Baiano salva o Flamengo. Aí o Jorge Wagner faz o cruzamento. Mais uma vez o corte do Luciano. E o escanteio que favorece o Corinthians, veja a cabeçada. Bola viajando, vai o Anderson. De cabeça, olha o Luciano. Aí não tinha nem chance pro Júlio César, né? Uma para cada lado, em salvadas, 1-1. Jorge Wagner, bola passou, Júlio César saiu para defender nos pés do Liedson. Ô Noronha, começa a todo vapor o Corinthians no segundo tempo. Pressionando, chegando em cima. E o Flamengo já sabe, vai jogar meio encolhido e sair no contra-ataque. É o que ele tem que fazer. E como pediu o técnico, o Nelsinho, acertar um pouquinho mais o passe para chegar lá. Sempre que o Flamengo fez o primeiro gol, mal nós dessa informação no intervalo em jogos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não perdeu o jogo. O Corinthians jamais venceu o Flamengo de virada
em jogos do Campeonato Brasileiro. Foram 35 confrontos na história dos brasileiros, 13 vitórias para cada lado. O Anderson, que deu esta cabeçada aí, está procurando o golzinho de aniversário. Ele hoje está comemorando 23 anos, completando 23 anos. Anderson paulistano, Anderson revelado pelo Corinthians. Falta sobre o André Bahia. Bom público no Pacaembu. Algo em torno aí de umas 30 mil pessoas esta tarde no Pacaembu. Aí o Luciano. Faz a jogada para o Andrezinho. Tá livre o Jonatas. O Andrezinho agora tocou. Dominou o Jonatas. De pé direito, bateu, jogou a esquerda do Doni. A bola foi desviada e escanteio. O garoto Jonatas, 20 anos, cearense de Fortaleza. Foi trazido do Indumas de Goiás para o Flamengo. Lá o Andrezinho para a cobrança do escanteio. Tá aí o garoto Jean. Tá há 11 anos no Flamengo, Jean. O Andrezinho vai lá para a cobrança do escanteio. Fernando e André Bahia, os dois zagueiros lá na área. Aí o Andrezinho. Levantamento, Fernando subiu os o Anderson conseguiu desviar um pouquinho essa bola, evitando a cabeçada do Fernando. Aí vem o Corinthians na resposta. Se manda com o Fabrício. Jogou para o Rogério. Liberdade pela direita, Edson se desmarca, Renato vai para a área. Alto sobre o Rogério. O Jonatas não está concordando com a marcação, está punido com o cartão amarelo. No entendimento do Luciano Almeida foi falta para cartão. E no seu, Raid? Vamos ver que no momento que o Rogério toca a bola, o jogador o obstrui, empurrando. Falta de cartão, porque impede a jogada lá. Ele tentaria uma jogada de linha de fundo, a bola ainda teria em vantagem. Perfeito cartão amarelo. E a Fiel vem junto com o Corinthians. Renato e Jorge Wagner. A cobrança para quem é canhoto, né? Os dois pegam forte com o pé esquerdo. O Rogério também fica próximo da bola, mãos na cintura. Abre Luciano, Anderson, os dois zagueiros na área. Vem o Renato, pé esquerdo. A bola sobrou com o Kleber. Esse é o Rogério. Perdeu para o Igor. Jean pela direita, Igor é pequenininho, rápido, se manda, tenta a jogada. Chegou o Rogério, falta sobre o Igor. Não, o juiz entendeu que não houve. E o passe aí para o Jorge Wagner. Ele, o Jonatas. Domina o Jorge Wagner. Mais atrás do Edson. Tentou ganhar do André Bahia. O Andrezinho também aperta. Outra vez o Jorge Wagner. Pegou o Fernando Diniz na marcação. Tentou virar do Jorge Wagner. Isolou. Errou legal. O Corinthians está apertando Noronha nesse começo do segundo tempo, envolvente. Mas o Flamengo, se não tem o Felipe, que é o homem de criação, dá uma demonstração de ser um time muito mais organizado em relação, especialmente ao campeonato estadual, hein? Isso não é pela dúvida, vem dizendo há muito tempo que o Nelsinho está dando ao time do Flamengo um rosto, uma feição, uma maneira de jogar. Ele está introduzindo jogadores novos, né? E, enfim, ele está armando um Flamengo novo. A meu ver, tem bom futuro esse time do Flamengo. Agora, tem de repetir o time, os jogadores atuarem mais vezes juntos. Olha a Tifa aí. Tentou jogar no Andrezinho. Igor. Apertou o Renato. Usou o braço direito do Renato ali. O Luciano Almeida em cima está marcando o toque do Renato. E sobre o Nelsinho, Luiz Roberto, os jogadores do Flamengo vêm elogiando muito o trabalho do treinador. Eles dizem que há muito tempo não tinha um treinador tão preocupado na Gávea com a parte tática, com esses problemas de armação de time. Os jogadores estão elogiando muito o trabalho do Nelsinho. Nelsinho Batista, 52 anos. É o 14º time do Nelsinho. Olha a bolinha aí pintando na tela da Globo. Tem gol acontecendo no Brasileiro. E Nenê na Vila Belmiro. Mas o segundo para o Santos. Santos que é o quinto. 2-0 sobre o Fortaleza. Falta sobre o Luciano. Lateral do Flamengo. Luciano Almeida apitou a falta. O torcedor do Corinthians foi ao desespero. Alguma dúvida? Falta, não tem dúvida. No momento que ele tenta a bola por fora do corpo do jogador, não tem como chegar na bola sem atingir primeiro o adversário. Perfeita a marcação. E no Dia Nacional da Empregada, o Fantástico tira a prova. Será que uma patroa patricinha
dá conta das tarefas domésticas? Veja logo mais no Fantástico, logo depois do Faustão. Chegamos aos 7 minutos do segundo tempo. O Flamengo aí com o Andrezinho. Atirson fez o gol do Flamengo no jogo. Devolve no Andrezinho. Levou para diagonal. Foi marcado. Errou o passe e o Renato sai jogando com o Rogério. Jorge Wagner. Outra vez o Renato. Passe errado do Renato. Lateral que favorece o Flamengo. Vamos à Vila Belmiro, segundo do Santos. Kleber Machado. Caçada pela defesa, cai no pé do Nenê. Invade a área, tenta partir. Conseguiu o drible. Bonito gol do Nenê em jogada individual. Passou pelo Palmeiras o Nenê. A do Paulista de Jundiaí para o Palmeiras. E olha, no Globo Esporte, sempre 15 para 1 da tarde, nós temos o gol do internauta. Nós mostramos gols da segunda divisão, da Série B, de Palmeiras, de Botafogo. Gol do internauta, os gols da Série B também estarão concorrendo. Estou dizendo isso para dizer que o gol do Nenê foi bonito e acho que é candidato aí, pelo menos dos que a gente mostrou até aqui. Globo Esporte, 25 anos do Globo Esporte em 2003. 15 para 1 da tarde para você. Amanhã a cobertura completa dos acontecimentos do fim de semana. Aí o Rogério. Fabrício. Edson Gil na área. Jogou para o Rogério, a chance do chute. Tentou cruzar. O Rogério Fernando tirou. Aí a Tirson no Andrezinho. O assistente está marcando um impedimento. Muito bem marcado. Interpretou corretamente a jogada que foi no meio campo, ela repicou no jogador do Flamengo, foi o último a tocar na bola. O Jean saiu de posição irregular para buscar a bola no seu próprio campo. Perfeito, muito bem interpretada pelo César Augusto Oliveira esse impedimento. Se manda o Corinthians com o Renato. Brigou o Andrezinho. Na primeira, o Luciano mandou seguir, talvez tenha dado vantagem da dividida do Andrezinho com o Renato. Mas aí na sequência, sobre o Kleber, ele marcou a falta nessa entrada aí. Uma entrada forte, né? Uma entrada de carrinho por cima. Você vê que a bola não é nem tocada. Uma jogada de cartão amarelo. Uma entrada muito dura. 19 faltas cometidas pelo Corinthians, 17 com essa pelo Flamengo. Jorge Wagner vai para a cobrança. Fábio Luciano vai lá para a segunda trave. Sempre a jogada aérea. O Corinthians fez 60% dos gols assim. Jorge Wagner levantou, no toque de cabeça. O de Liedson para o Corinthians. Liedson, número 9, empata o jogo. Ele se antecipa como um raio. Fica quase impossível a marcação. O Atirson ainda tenta. Ele é preciso. E de cabeça manda para o fundo da rede, fazendo o terceiro dele no Campeonato Brasileiro. 10 minutos do segundo tempo. Na jogada que é mortal do Corinthians, eu dizia. O Corinthians fez 60% dos 12 gols antes desse no campeonato. E agora de novo, de cabeça, Liedson manda para o fundo da rede, deixando tudo igual. Noronha. O Atirson ficou esperando a bola chegar até ele, Atirson. O Liedson se adiantou, passou à frente do Atirson e fez de cabeça. André Bahia jogando no Atirson. O Atirson fez no primeiro tempo, 1 para o Flamengo. No segundo tempo, o Liedson acaba de empatar no Pacaembu. Aí Atirson na cobrança. Passou o Andrezinho pelo comando, tentou o toque, fica o Fabrício. Fábio Luciano. Lateral que o Liedson toca imediatamente para o Jorge Wagner. Vem o Jorge Wagner. Jogou na esquerda para o Gil. Vai passar o Kleber do lado esquerdo. Olha o Kleber, já recebe. Renato pedindo para trás. Fernando chega tirando. O Flamengo com o Paulo Miranda. Ataques envolventes seguidos, animando a torcida do Corinthians. E tem rede balançando. Tem gol no Brasileirão.
Juliano empata em Atlético Paranaense 2, Criciúma que vencia por 2-0 também 2. Michel, lateral direito, que ele foi do Santos, 6-0 Goiás sobre o Juventude. Aqui Andrezinho, devolvendo no Atirson. Mais um levantamento para o Jean. Jogou o Kleber. E o lateral do Flamengo pela direita. Logo depois do futebol, Fausto Silva de volta, agitando ainda mais o Domingão do Faustão. Recuperação do Renato, com muita raça, tocou no Gil. Hoje o Fernando, só na bola. Paulo Miranda. Os 13 gols do Corinthians, 7, 8 de cabeça. Esse pontinho aí, o Flamengo está ficando com 9 na 7ª posição. Olha, Criciúma, Flamengo, Grêmio, todos com 9 pontos. Ainda tem o São Paulo que tem 8, que joga contra o Paysandu. São Caetano tem 7, pode passar também, joga contra o Vasco. Esses jogos às 6 da tarde, em Belém e em São Januário, no Rio. Vem o Corinthians apertando. Jorge Wagner tenta a jogada, vai no fundo, tenta o cruzamento. Chega o André Bahia limpando ali a área do Flamengo. Renato. Passou o Kleber do lado esquerdo. Renato recebe, dá no comando para o Liedson. Falta do Liedson sobre o Andrezinho. Ele marcou na sequência a falta do Liedson sobre o Fernando, na verdade, porque o Andrezinho não tinha marcado, não. No primeiro lance, a bola foi disputada licitamente, no segundo é que o Liedson aí faz a falta. Aqui, olha essa jogada aqui, vê que os dois vão disputando a bola. O Fernando, agora sim, ele é seguro e o árbitro marca. Mas eu achei que foi falta no primeiro lance do Liedson também, viu? É um lance complicado, realmente. Um lance que pode interpretar no momento que ele se jogou de contra a bola, depois o jogador também tinha posto a bola lista aí. Passamos de 14 minutos deste segundo tempo. Aí o Rogério. Liedson pela direita já recebe. Rogério. Cruzamento para o Gil. Dominou. Mas a bola saiu e é escanteio. O Luciano fica pagando geral ali para a zaga do Flamengo, reclamando com os companheiros. Olha, quem tocou essa bola foi o jogador do Corinthians. E eu tenho dúvidas se ela saiu totalmente. Vai Rogério na cobrança do escanteio. Sempre a jogada aérea. O torcedor do Corinthians prende até a respiração. Levantamento. Paulo Miranda joga outra vez para escanteio. Aí o estreante Paulo Miranda. 29 anos, experiente. Estreando no Flamengo. Vem de novo o Rogério na cobrança do escanteio. Levantamento, olha o Anderson, Fábio Luciano. Vai Júlio César, saiu. Fernando tira, tá valendo. Renato bateu, jogou para fora. Tem gol no campeonato, vamos lá, os gols acontecendo. A Globo mostrando para você os gols do Brasileirão. Aí a saída do Júlio César. Não houve falta, você vai ver que o jogador do Corinthians salta em direção à bola, o Júlio não alcança a bola. Se essa bola é chutada diretamente ao gol, perfeito, seria gol lícito. Vamos ver gol, gente. Bom, o Júlio César repôs a bola, vamos ver. É o jogo ao vivo para você. Tentou o Igor ali para o Andrezinho. Volta sobre o Jorge Wagner, levou vantagem o Corinthians. Kleber e o Gil. Botou nas costas do Kleber, passe errado. Aí o Jean. Se manda pela direita, tentou o cruzamento, Jean nas mãos do goleiro Doni. E nesta terça, pegue uma carona nas aventuras de Antônio Fagundes e Estênio Garcia. Em carga pesada. Estreia nesta terça, depois do Caceta e Planeta. Tá dormindo, garotinho. E o pai tá ali com cara de irritado com o gol de empate do Corinthians. Corinthians que ontem apresentou mais um reforço, vai estar à disposição do Geninho a partir de quinta-feira. O atacante Leandro, que ele começou na Portuguesa, teve no Grêmio, no São Paulo, Fiorentina, do Palmeiras. Exatamente, a última passagem pelo Palmeiras. Olha
Vai lá Jorge Wagner para fazer a cobrança da falta. 40 faltas no jogo, 21 do Corinthians, 19 do Flamengo, 37 metros e 80 a distância dessa cobrança. O Júlio César não quis saber de pedir barreira, não. Rogério e Jorge Wagner na cobrança. Vem o levantamento, Fábio Luciano! Gol! Impedido. Não valeu, impedido. O Bandeirinha, meus amigos do Brasil, o Bandeirinha ficou parado, mas com a bandeira abaixada. Luciano de Almeida apontou o meio de campo, aí o Bandeirinha levantou. E ele que chegou com ele, olha só. Veja aí, ele está impedido, não tem dúvida. E ele toca. A bola vai chegar sobre a sua cabeça, ele dá uma resvalada na bola. Impedimento, o Bandeirinha correu. O Enio Carvalho, ele correu. Depois. Olha o Jean. Ele correu, mas não correu por dele. Não. Ele correu aí, se tocou, veio aquele negócio na cabeça, fotografou o lance legal. No que fotografou, ele vou dar uma mancada do tamanho do bonde. E aí ele levanta a bandeira e sinaliza o impedimento. E agora ele está chamando, está apontando uma substituição. Essa levantada do bandeira não está chamando ninguém para dizer que o jogador ofendeu, sei lá o que for. Isso. Mas demorou a entender, mas ainda bem que interpretou corretamente o lance. O Flamengo mexeu, saiu o Igor, número 8, entrou o André Gomes, número 15. O André Gomes é volante, o Igor jogava um pouquinho mais à frente. E o Luciano Almeida ia dar o gol. Ele ia dar o gol porque o Bandeira correu. Quando acontece esse tipo de lance, a primeira coisa que o árbitro faz, ele olha lá, tá perfeito, olha lá, em lançamento, longo, a bola vai, ele já está em posição, sai para receber, toca na cabeça, impedimento. Só que quando o árbitro olha pro Bandeira, o Bandeira tá correndo, ele vai gol, legal, vambora, vamos comigo. Só que o Bandeirinha ainda bem se tocou e marcou. Jorge Wagner na falta, vem levantamento, a saída do Júlio César. A bola vai sobrar com o Renato. Trouxe para a diagonal, pega forte o Renato, hein? Forte do Fernando. Fabrício faz o levantamento para a saída do Júlio César. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, essa é a real. Essa mexida do Flamengo não me parece ser um cuidado defensivo do Nelson, não. É que o Igor estava muito mal no jogo, ele tinha que colocar alguém. Como ele não tem ninguém de criatividade, botou o André Gomes mesmo. Atirson. 19 do segundo tempo, Corinthians, Flamengo. E Edson fez para o Corinthians, Atirson para o Flamengo. Andrezinho. Jogador feito na Gávea. Contra-ataque aí, bola para o Edson. Ele e o Jonatas. Andrezinho é do interior de São Paulo, de Campinas, nascido em Campinas. Jogadas aéreas 20 do Corinthians, em 8 do Flamengo. E o gol do Corinthians de cabeça. Saiu na 15ª bola levantada. 8 gols de cabeça até aqui. O time que mais marcou gols de cabeça nesse jogo. O Flamengo tem a falta ali, o André Gomes se aproxima. O André Gomes fez um gol de falta até no Campeonato Carioca deste ano, mas uma falta mais próxima, falta de cobrança colocada. 32 metros e 30 centímetros. Olha o Paulo Miranda e também o Atirson. Bola rolada para o Atirson, disparou no cantinho, na trave! Voltou na direita, Luciano, a bola saiu. O Doni achou que a bola ia fora, essa foi a impressão que eu tive, a sensação que eu tive. O André Lopes bateu o pé da trave, por muito pouco não entrou. Olha onde vai essa bola, no Doni. Caiu encolhido o Doni, quase que o Atirson faz o segundo. Hoje não é a tarde do Doni, não, hein? Quase que ele toma um franguinho. Tem bolinha pintando aí, tem gol acontecendo. Aqui o Corinthians apertando, vai o Atirson. Lateral que favorece o Corinthians. Luciano Santos, é virada do Atlético para... Olha o Furacão virando. Foi do 24º para o 13º. Do 23º para o 13º. 10 posições. A vitória está valendo para o Atlético Paranaense. 3-2 sobre o Criciúma. O juiz marcou a falta sobre o Jonatas, cometida pelo Jorge Wagner. Ele marcou a primeira. Foi o assistente que sinalizou e marcou, e ele aí acompanhou.
Aí o Luciano. André Gomes. Fernando Diniz pela direita. Jean também. Tocou no Jean. Trouxe pela diagonal. Paulo Miranda não passou. Ele ficou esperando para tocar de calcanhar. Aí foi o Paulo Miranda. Ele levantou 2 vezes o pé, né? Como quem está fazendo o gesto, está esperando ali para tocar. Com o calcanhar na bola. E aí o garoto Jean. Andrezinho devolve no Jean. Fernando Diniz foi para a área. Jean vai à linha de fundo. Tentou o cruzamento para o Fernando Diniz. Foi muito forte. Está jogando aí o Rogério. E a falta do Atirson. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Card. Só ele tem o Itaú de vantagens. E logo depois do futebol, Fausto Silva de volta, agitando ainda mais o Domingão do Faustão. Veja a chegada do Fernando. Jean pela direita, Andrezinho pelo comando. Olha o Fernando dando uma de atacante, botou para o Andrezinho. Ele, o Fábio Luciano. Vai o Andrezinho. Fábio Luciano na marcação. Andrezinho foi para a área. Arrumou mais atrás no André Gomes. Aí errou o passe, deu de presente para o Renato. Esse é o Kleber. Falta do Fernando sobre o Gil. E foi punido com o amarelo o Fernando, vai. Você vê que ele vai intencionalmente da perna, vamos acompanhar, ele vai, o jogador, o Gil toma, ele, pra que ele vai fazer essa falta desnecessária? O jogador ainda ia virar, estava em direção do seu próprio campo. Aí o Paulo Miranda. Lateral que favorece o time do Flamengo. E no primeiro tempo, o Noronha falava do posicionamento do Jonatas. Nesse momento, o Nelson pediu para ele jogar de líbero, mas aquele líbero atrás dos zagueiros. A imagem pode mostrar, ele é o último homem da defesa do Flamengo, o volante Jonatas, número 7. Quarta-feira, 10 da noite, Brasil e México, direto de Guadalajara, Globo mostrando para você. Quinta-feira, feriado de 1º de maio, em Copa do Brasil e Libertadores. River Plate e Corinthians. E a Copa do Brasil com os jogos da volta das oitavas de final. Destaque, por exemplo, para Goiás e Botafogo, que jogam no estádio Caio Martins, na reabertura do estádio Caio Martins em Niterói. Vem o Atirson. Vai para cima da marcação do Fabrício. Levou para a esquerda, tentou o cruzamento e o escanteio no toque do Fabrício. Fabrício matando implacavelmente as subidas do Atirson lá. O escanteio cobrado, Andrezinho. Veja o Atirson. Tenta ganhar do Fabrício. André Gomes está livre. O Atirson segue tocando para o Andrezinho. Pé direito, bateu, tirou. O Cocito. Ela sobra com o Luciano. Ela foi a vez do Fábio Luciano tirar. Está jogando com o Gil. Habilidoso o Gil. Renato. Aí o Edson, homem do gol do Corinthians. Veja o Edson. Corte do André Gomes. Do Jonatas, perdão. O árbitro do André Gomes, que era titular dessa camisa 7, né? Lá em campo o André, mas entrou no segundo tempo, no lugar do Igor. E a falta sobre o Luciano. Olha o Paulo Miranda na cobrança. Fernando Diniz. Atirson. Outra vez o Fernando Diniz. A chegada foi do Fabrício. O lateral lá na esquerda para o Corinthians, para o time do Flamengo. O Flamengo começa a respirar, né? Sofreu aquela pressão inicial no segundo tempo, mas está indo à frente, já teve chance. Respira o Flamengo. Veja o Atirson. Jean está na área, Andrezinho também. Faz a jogada pela diagonal, um lance individual. Na hora de fazer o passe, quis mais um drible e perdeu para o Cocito. Bola em profundidade, o Cocito que está jogando ali de líbero, chega na marcação e joga para fora. Era o Jorge Wagner na cobrança do lateral. Renato. Fabrício e Kleber. Veja o Kleber, sempre habilidoso. As principais jogadas do Corinthians no lado esquerdo ali com o Gil e com o Kleber. Marcação do Luciano implacável.
O André Bahia fica em cima do Gil. Mesmo assim, os dois fazem a tabelinha. Kleber devolve para o Gil muito forte. Vamos então ao Serra Dourada, o sexto do Goiás. Vamos lá. Serra Dourada na tela da Globo, dos mais bonitos estádios do Brasil. E o Goiás no ataque. Aí o cruzamento. E a chegada do Michel. Um desvio ainda. E foi o sexto do Goiás. Meia dúzia, 6-0 sobre o Juventude. Agora a gente vai ver, você de Curitiba, que está curtindo a transmissão da Globo, e o segundo e o terceiro gols do Atlético Paranaense para você. A virada do Furacão em cima do Criciúma. E Edson virou mal para o Fabrício. Vamos então os gols do Atlético Paranaense. Vamos lá. Já já a gente vai ver. Daqui a pouco. Você, torcedor do Furacão, já já você vai curtir. Veja aí o Fernando. Toque do Cocito de cabeça para a saída do Doni. O Cocito também exercendo esse papel de jogar de livre. Veja ali a posição dele, ó, exatamente atrás da zaga. Flamengo e Corinthians, Noronha, iguaizinhos aí na tática, né? Com um dos volantes jogando na sobra lá atrás. Antigamente dizia-se que o Neném Prancha mandava recuar os arcos para evitar a catástrofe. O Flamengo recuou o líbero. Ou então que era o back de espera, né? Coisa antiga, hein? O tempo passa rápido, Sérgio Noronha. 28 já no segundo tempo no Pacaembu. 2 jogos completam a rodada do fim de semana do Brasileirão. Paysandu e São Paulo lá no Mangueirão. Deve estar lotadinho o Mangueirão lá em Belém do Pará, né? E Vasco e São Caetano em São Januário. São Caetano, um dos invictos no Campeonato Brasileiro. Só o São Caetano e o Cruzeiro são os times que ainda não perderam. O Cruzeiro não perdeu esse ano ainda, né? 29 jogos sem perder o Cruzeiro. Longa invencibilidade. Mas o líder do Brasileirão nesse fim de semana é o Internacional. O quarto líder diferente com 15 pontos. Ninguém pode alcançar o Inter. Aí o Renato levou para o pé esquerdo, bate forte, saiu fraquinho para a defesa do Júlio César. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recuse imitações. Jogada pela esquerda com o Liedson, hein? A posição dele é boa. Fez o Liedson. Gira bem o corpo. E aí recebe a falta do André Bahia. O Jonatas deu conta do recado. O Liedson ficou girando para lá e para cá, mas não conseguiu levar melhor. Quando chegou o André Bahia, chegou atropelando, como você está vendo aí. Inclusive um detalhe, Luiz, é que o André Bahia, numa jogada anterior, que a bola saiu pela linha de fundo, ele nem conseguiu parar. Fora do jogador para resolvimento do Corinthians, foi o próprio Gil. Vai lá o Jorge Wagner na cobrança da falta. O Corinthians já fez um gol de cabeça, fez 8 em 13 no Campeonato Brasileiro. Vem bola para a área. Levantamento, Júlio César. Deu um soco, a bola não foi para frente não. Completou o Luciano. Aí o Rogério. Marcado pelo Fernando Diniz. Mais atrás do Kleber. Levantamento pelo Jorge Wagner, o corte do Luciano. Jean para o Andrezinho. Falta do Cocito sobre o Andrezinho. Não havia nenhum jogador do Flamengo no campo de ataque. Olha a bolinha pintando aí, tem gol acontecendo no Brasileiro. E é gol tricolor. Gol do Fluminense lá no Olímpico. Grêmio 0, Fluminense 1, gol de Fábio Bala. O tricolor foi um suspense, né? Porque os dois são tricolores. E o Fluminense foi lá e faz 1-0 com o Fábio Bala. Um resultado importantíssimo. O clima do Fluminense depois da derrota para o Sport pela Copa do Brasil ficou tenso, complicado, ameaça para o cargo do Renato Gaúcho. Foi revelado pelo Grêmio, né? Faz parte da história do Grêmio. E o Fluminense vai vencendo por 1-0. Aí o Gil, Renato. O Andrezinho acompanha na marcação ali o Renato. Vai passar o Gil do lado esquerdo, a bola é para ele. Chega Fernando. O Gil tenta fazer o giro. Fernando aperta, lance normal. Fernando fica com a bola.
Chuta no corpo do Gil. Vamos ver os gols lá do Atlético Paranaense. Vamos lá. A virada do Furacão. Bola toca na trave e na volta. Juliano empatando. 2-2 aí. E aí o Atlético Paranaense apertando. Adriano. Bola para trás. Luciano Santos domina, ajeita e manda a bomba no cantinho. Virada do Furacão. 3-2 sobre o Criciúma. Olha o Gil. Edson e Jorge Wagner na área. Olha o Gil, levou bem. Fernando ficou na jogada. A posição correta, esperou o drible, a finta do Gil com o corpo e ficou com a bola. Aí o Luciano. O Jean. Fernando Diniz vai para a área. Garoto Jean vai para cima da marcação do Kleber. Houve o desvio do Kleber, não. Lateral do Corinthians. Mais um gol na rodada do domingo no Campeonato Brasileiro. Garotinha, torcedor do Corinthians. Que cabelo bonito, hein? Todo encaracolado. E Ando faz o 7, Vando, perdão, faz o 7º do Goiás, gol de Vando. Goiás 7, Juventude 0. E o Atlético chega ao 4-2 sobre o Criciúma, gol do Dagoberto de falta. A revelação do Atlético Paranaense, o Dagoberto. E no litoral de São Paulo, os repórteres do Fantástico descobrem as aposentadas que têm benefícios de até R$50 mil. Logo mais no Fantástico. 24.012 pagantes hoje aqui, Luiz. Muito bom. Com o público no Pacaembu, 24.012 pagantes. A gente tem sempre entre 10% e 15% do público de público não pagante, né? Mas aí, gerando os 30 mil pessoas no Pacaembu. Jorge Wagner levando o Corinthians com velocidade. Esse é o Rogério. Aí o Renato para a área, tocou para o Jorge Wagner, liberdade para o chute, arrumou, bateu, jogou para fora. Você viu que o Líbero teve que sair para combater, né? E olha o garotinho lamentando. Ficou irritado o garotinho. Aí o corte do André Bahia. Ele bateu no ferro, coitadinho, doeu. Começou a fazer cara de choro. Aí o Atisson já perdendo. Na esquerda com o Kleber. Levantamento para o Gil. Ele e o Fernando. De novo o Fernando chuta no corpo do jogo. Vamos ao gol do Fluminense. Vamos lá, Estádio Olímpico. Na tela da Globo. Aí o Fábio Bala já recebendo. Escolheu o canto, bateu de esquerda, bateu bonito. O Anderson Paulo ali na marcação. Voltamos com imagens do Pacaembu. O Fluminense vencendo, portanto, por 1-0. O Grêmio lá em Porto Alegre. O Grêmio que conquistou uma vitória expressiva contra o Olímpia na quarta-feira. No meio de semana, na terça-feira, foi jogo por 3-2. Grande vitória do Grêmio sobre o Olímpia pela Libertadores. Virtualmente classificado. O Grêmio joga pelo empate em Porto Alegre para seguir as quartas de final da Libertadores. A gente pode ter Grêmio e Santos. Então, lá em Santos, o Santos faz o terceiro com o Douglas. Santos 3-0 sobre o Fortaleza. Tentou o drible, vai para a linha de fundo, cruzamento para o Renato de cabeça, Júlio César! Foi no cantinho para defender. Veja que a bola vem açucarada, o Renato sobe e joga lá no cantinho, cabeceou no chão para dificultar a ação do goleiro. E o Júlio César foi lá para fazer grande defesa. O Flamengo me parece perigosamente acomodado de empate. Querendo esfriar o jogo, ver o tempo passar, e o Corinthians não, tá partindo para cima. Mas eu falava da Libertadores, a gente pode ter os 4 brasileiros nas semifinais da Libertadores. Tomara. Aí o Fernando Diniz.
Jogou com o Andrezinho. Recuperação do Renato. Foi só na bola. Edson girou e ganhou do Fernando. Botou para o Jorge Wagner. Gil vai lá para a área. E Edson também. O Jorge Wagner fica ali marcado em cima. Tenta ganhar do Jonatas. Se aproxima o Kleber. E o Luciano sai com bola e tudo para escanteio. Vai lá o Jorge Wagner na cobrança. Mais uma vez os dois zagueiros do Corinthians. Lá o Luciano de 1,90 m, Anderson de 1,86 m. Vai lá um Jorge Wagner. Levantamento. Na primeira trave tirou o Jonatas. Bola voltou para o Rogério. Os gritos aí no saia para o Flamengo fazer a linha do impedimento. Vem cruzamento. Olha o toque. Renato jogou para fora. Fica lamentando o Renato. Veja o cruzamento e a cabeçada do Renato. Por pouco não sai o segundo. Vamos ver gol, gente. Tem rede balançando no Brasileiro. Vamos lá. Arena da Baixada para você. Falta para o Dagoberto. Aí não tem jeito, na gaveta. Gol bonito do Dagoberto. 4-2, Atlético Paranaense sobre o Criciúma. Olha lá o Fernando Diniz. Melhor Fabrício. Veja o Fernando. Paulo Miranda. Perdeu para o Renato. Brigou o Paulo Miranda, a bola sobrou com o Jorge Wagner. Recuperação do André Gomes. Luciano. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Os internautas de todo o Brasil participando com a gente, mandando sua mensagem, fazendo suas perguntas e curtindo o conteúdo exclusivo para a internet da nossa página. Já já nós vamos ter mais uma participação dos internautas. Aqui vem o Corinthians com o Rogério. Gil jogou na esquerda para o Renato. Kleber, Gil. Fernando foi na marcação. E a falta. O Flamengo vai mexer agora, vai entrar Vinícius, número 17, que é atacante, vai sair o Andrezinho, número 9. Portanto, Vinícius, número 17, jogador feito na Gávea, entrou quarta-feira contra o Clube do Remo, fez um gol. 3 minutos em campo, 4 minutos em campo. Deixou a primeira marca dele com a camisa do Flamengo. Que vem aí com o Fernando Diniz. É rápido o Fernando Diniz. Tem o Vinícius pela direita, Diniz tocou no Vinícius. Foi para a área, tentou um chute, a bola bateu no Anderson e foi para a linha de fundo. E é escanteio para o Flamengo. Aos 40 minutos do segundo tempo no Pacaembu. O resultado que está levando o Flamengo a 9 pontos, a 6ª posição. Encerrado no Serra Dourada, a primeira vitória do Goiás. E que vitória, 7-0 sobre o Juventude. Maior do campeonato até aqui. Ó, goleada do campeonato. Paulo Miranda na cobrança, levantamento. João tentou arrumar ali pro Adilson. E na sequência fez uma falta forte na saída de bola do Corinthians. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, Gol, só pode ser ele. Cocito. Recebe novamente o Cocito. Aí o Rogério. Fabrício. O Flamengo fez 1-0 com o Atirson. O Corinthians empatou com o Liedson. Olha o Corinthians chegando aí. Jorge Wagner vai à linha de fundo. Tenta fazer o giro. Paulo Miranda marcando. Ele vai no fundo. Cruzou errado. Olha a bolinha pintando aí. Tem gol. E é gol de Renato. O Santos faz 4-0 na Vila Belmiro. O Santos é quarto no campeonato, hein? 4-0 sobre o Fortaleza. Internautas participando. Vamos lá. Pergunta para o José Roberto Wright. Que é pior, o jogador que faz muitas faltas ou o jogador que cava muitas faltas, que simula? É a pergunta que vem do Cleiton Quirino, do Rio de Janeiro, Wright. Bom, Cleiton, o que faz a falta é o pior. Porque você
pode trazer lesão para o companheiro de profissão, você enfeia o jogo, paralisa, 70, 80 faltas, como acontece no futebol brasileiro, isso é demais. Realmente eu considero o jogador que faz a falta é pior. O que cava a falta, hoje, por exemplo, nós tivemos um exemplo disso, o Luciano Almeida foi muito feliz na interpretação de jogadores que não sofriam falta e tentavam levá-lo. O único prejuízo que acontece quando o jogador cava a falta é quando o árbitro embarca e marca uma penalidade, por exemplo, que não aconteceu. Mas isso é muito difícil acontecer. Lateral favorecendo aí o time do Flamengo. Vai lá o André Bahia. Vamos à Vila Belmiro. Kleber Machado. Batida pelo Nenê. A cabeçada pro gol! Gol do Douglas. Terceiro gol do Santos. Está 4-0 aqui o Flamengo. Bola em profundidade para o Vinícius. Vai lá o dono para fazer a defesa. 42 minutos e 40 deste segundo tempo. O Flamengo mexeu há pouco. Saiu o Jonatas, número 7. Entrou o Valdson, número 14. O Jonatas estava lá de líbero e o Valdson entra para continuar jogando de líbero, né, Noronha? Agora é um líbero, digamos, oficial. É o homem que é da função. E o Corinthians vai tirar o jogador de meio campo, o Fabrício, número 5, para a entrada de um atacante, o Wilson, número 18, garoto de 18 anos. O Wilson, 18, entrando no lugar do Fabrício. E é gol do Atlético Paranaense, gol de Fernandinho. 5-2 Atlético, aqui o Corinthians apertando. Veja o Fernando Diniz. Está jogando com o Luciano. Jean. Anderson na marcação do Jean. Foi falta sobre o Jean. Vamos ao gol do Santos, o quarto. Vamos lá. Recebeu do Léo, tocou de novo. Léo, saiu o goleiro, olha o gol. Passou. Gol! Tá no finzinho, o jogo na Vila Belmiro, cartão amarelo para o Anderson. Pela falta sobre o Jean. Já tá caído aí, veja como chega o Anderson. A bola já tinha ido, né? A bola já tinha ido. Jogada intencional, jogada de expulsão. O Anderson pegou o Jean sem bola, desnecessariamente. Você viu, ó, ele vai lá. Pra quê? Atenção, isso é agressão, isso é cartão vermelho. Contemporizou o Luciano, que vinha bem na aplicação dos cartões. Isso é jogada de expulsão, isso é antijogo. Coisa feia, grosseira, absurda. Por isso é que o futebol brasileiro, de vez em quando, desce uma ladeira, e essa é uma delas. É o Flamengo aí com o André. Fernando Diniz. Outra vez o Paulo Miranda, 44 minutos. Paulo Miranda tentou botar essa bola para a área, estava impedido. O Vinícius no ataque do Flamengo. Vamos ver o sétimo do Goiás? Vamos lá, o sétimo gol do Goiás. E vitória, a primeira do Goiás no campeonato. Vando, o goleiro saiu, botou no cantinho. 7-0 sobre o Juventude. O único time que segue sem vencer é o Figueirense. Placar final, Figueirense 0, Ponte Preta 0. 3 minutos de acréscimo. Vamos a 48 no Pacaembu. Aí o Renato. Jogou pro Kleber. Gil. Foi a linha de fundo, ganhou a jogada o Gil. Jean. É um leão esse menino, né? Ataca, marca, dá carinho. Marcando o escanteio. Sempre a jogada aérea perigosíssima. O Corinthians empatou com um gol de cabeça. Veja o levantamento. Adirson tira. A bola voltou no Renato. Jorge Wagner. Vem de novo, bola para a área, para a cabeçada. Passou por todo mundo. Por muito pouco. Por todo mundo do Corinthians, né? Vamos desvio ali do Valdson. No meio do caminho. Veja o cruzamento do Jorge Wagner. Favorece o time do Corinthians. E o Geninho vai à loucura. O 10º escanteio do Corinthians. Mais um cobrado. Olha o toque de cabeça. O Gil subiu na primeira trave. Por pouco não fez. Bola voltou na esquerda com o Jorge Wagner. De novo jogada aérea. Vem levantamento. Olha o Rogério de cabeça para o Gil. André Bahia chega tirando. Vem o Gil. Botou na frente para cima do Júlio César. O toque do Fernando para escanteio. Você que estava curtindo a goleada do Santos por 4-0 com o Kleber Machado. O Pacaembu em delírio.
Porque o Corinthians está pressionando, o jogo está 1-1. Olha a cabeçada do jogo, daqui a pouco na trave. Você que ainda não viu, está revendo. Você que ainda não viu, está vendo. Você que já viu, revê. Escanteio, portanto, favorecendo o time do Corinthians pela direita. É um finzinho de jogo eletrizante, hein? Placar final, Atlético Paranaense 5-2 sobre o Criciúma. E de virada, já já a gente vai mostrar o 5º gol do Atlético Paranaense para você. É o minuto final aqui no Pacaembu. Pouco mais de 24 mil pagantes, quase 30 mil pessoas de público total nesta tarde aqui no Pacaembu. Ô, Luiz, e essa paralisação em função da contusão do Júlio César, o árbitro havia acrescido 3 minutos, ele vai ter que estender o tempo que a partida está paralisada na prorrogação. Nós vimos aí na repetição que o Wilson toca realmente com a perna no rosto do Júlio César, que vai estar com a seleção do Brasil, quarta-feira, 10 da noite em Guadalajara. Acho que o Fernando joga a bola para fora, agora na passagem, ó, como ele toca com a canela esquerda ali no rosto do Júlio César. Quarta-feira, Brasil e México, 10 da noite, a Globo mostrando para você. Libertadores e Copa do Brasil, quinta tarde, no feriado de 1º de maio, 3h30. Por exemplo, River e Corinthians, direto de Buenos Aires, que jogo. Pressão do Corinthians no finzinho, o Flamengo fez 1-0 com o Atirson. O Corinthians empatou com o Liedson num gol de cabeça. Olha lá o garoto Wilson, que entrou agora há pouco com a camisa 18. Os dois zagueiros do Corinthians, o Fábio Luciano e o Anderson, são ótimos na jogada aérea. Marcados pelo André Bahia e pelo Fernando. Aí vem levantamento, vai subindo o Fábio Luciano. Lateral favorecendo o Corinthians. Aí o Gil. O desvio do Fernando Gil. Diniz por último no Jorge Wagner. Importante é lateral que favorece o time do Flamengo. E daqui a pouco, logo depois do futebol, Fausto Silva de volta agitando o Domingão do Faustão. Jogo encerrado, hein? Grêmio 0, Grêmio é o 8º, Fluminense 1. Gol do Fábio Bala, 11º Fluminense. Que passa a fazer companhia ao Grêmio da 8ª colocação. Lembrando que daqui a pouco, Paysandu e São Paulo, Vasco e São Caetano. Neste momento, apita Luciano Almeida, está encerrado o jogo no estádio do Pacaembu. Empate, 1 para o Corinthians, 1 para o Flamengo. Gol do Flamengo do Atirson, gol do Corinthians do Liedson, 1 em cada tempo. Estamos devendo um gol para você, o 5º do Atlético Paranaense. Vamos lá. Curitiba na tela da Globo, Arena da Baixada. Jogo 4-2, o Atlético vai para o ataque. Jogada individual pela esquerda. Dribla o goleiro. Que gol faz o Fernandinho. Era o gol do Fernandinho. Ainda faltando os jogos Paysandu e São Paulo, Vasco e São Caetano. Enquanto você está revendo o gol do Flamengo no rebatida do Doni. E o Atirson fez de pé direito por 1-0. Vamos ver como está a classificação do campeonato, que tem um novo líder. Em 6 rodadas, um 4º líder diferente. O gol do Corinthians, desvio do Liedson, bonito de cabeça. Internacional com 15, Cruzeiro 14, Atlético Mineiro 13. Lembrando que o primeiro colocado seria campeão, os outros 2 classificados para Libertadores. Santos e Paraná 11, Flamengo 9, São Paulo que joga daqui a pouco, junto com Grêmio, Criciúma, Vitória, todos com 8 pontos. Essa é a situação da classificação. O Fluminense também foi a 8. Depois Guarani, Atlético Paranaense, Coritiba, São Caetano com 7. Corinthians, Ponte Preta com 6. Aí com 5 pontos, o Goiás que venceu hoje 7-0, uma goleada do Campeonato Juventude. Paysandu joga já, tem 5. Juventude também tem 5. Vasco tem 4, pega o São Caetano daqui a pouco. E os 2 rebaixados hoje seriam Bahia e Figueirense. Eles ainda não somaram. O Figueirense ainda não venceu, tem 4 pontos os 2 no Campeonato Brasileiro. É isso, quarta-feira tem seleção brasileira. Agora você fica com as atrações do segundo tempo do Domingão do Faustão com o Fausto Silva. Globo, a gente se vê por aqui. Futebol 2003, oferecimento Havaianas, as legítimas todo mundo usa, recusa imitações. Skol, a cerveja que desce redondo. Volkswagen Gol, só pode ser ele. Coca-Cola, essa é a real. Itaú Card, só ele tem o Itaú de vantagem.